boa tarde, telespectadores. Estamos aqui novamente com o nosso programa de notícias proibidas e comentários inconvenientes. Estou aqui com o José Munir. Mas antes de entrar nos assuntos desta semana, nós temos algumas perguntas, parece que sobraram do programa anterior, não é verdade? Temos algumas perguntas. Obrigada. Boa tarde ao José Menas, que está aqui conosco novamente, né? Foram tantas perguntas na semana passada, não deu tempo de responder todas, né? Então, nós vamos fazer aqui uma pergunta e depois nós vamos começar já com o nosso assunto, que na semana passada ficou totalmente em suspenso, né? Para o Munir, então, uma pergunta que veio do Valério das Mercês, parabenizando os apresentadores pela coerência no que está sendo dito. Ele pergunta para o Munir, a respeito da promessa de emprego feita pelo presidente Lula, não pode ser criado através de medida do governo federal cooperativas nos municípios brasileiros, fazendo com que o prefeito avalie o potencial produtivo de cada município e assim sejam criados esses empregos? Existe coerência nisso? Bom, boa tarde, então, a todos, né? Olha, eu queria dizer a você o seguinte, que se você somar os empregos que foram perdidos o ano passado e os que foram ganhos, o ano retrasado, né, e os que foram ganhos o ano passado, o saldo líquido da criação de empregos no Brasil é de 59 mil empregos. Em 2 anos, o governo federal produziu 59 mil empregos com a atual política econômica. Então, eu queria muito dizer a você o seguinte, eu não sei muito bem como funcionaria a ideia que você está propondo, é preciso conversar com você um tempo, né, você dar detalhes, mas o que eu acho que a gente devia partir é da seguinte ideia. A gente não deve imaginar que o governo vai resolver coisa nenhuma. Primeiro ponto, o governo não tem competência para isso. Segundo, toda vez que o governo tenta se meter nisso, ele faz de um modo cuja consequência é a redução dos empregos. Então, a ação governamental brasileira para melhorar a situação digamos, do mercado de trabalho é sempre uma maneira de as pessoas botarem os empregados na rua. Porque o governo acredita que é pela intervenção jurídica, intervenção legislativa que se consegue alguma coisa. O único emprego de verdade, então, que nós deveríamos almejar é aquele emprego que nasce naturalmente na economia. Se o governo não se interferisse em nada, se o governo saísse da tarefa de tentar consertar o sistema, e se o governo se mantivesse apenas na sua missão óbvia, completamente natural, que é fazer a estrada, não botar buraco, consertar a ponte da BR-116, dar um jeito dela não cair e tirar os bandidos da rua, que é isso para isso que o governo está aí, nada para mais nada. Então, se o governo não fizesse nada além disso, automaticamente aumentaria o emprego. Eu sempre digo o seguinte, que se nós não tivéssemos CLT nenhuma, se nós não tivéssemos uma legislação trabalhista que pretensamente procura salvaguardar as pessoas dos patrões, ou seja, é uma injustiça extraordinária, é um sistema de uma perversidade incrível que se mantém vivo por causa da enormidade de gente que parasita em torno. Todos os envolvidos juridicamente com isso, há uma verdadeira indústria de legislação trabalhista no Brasil. Se isso desaparecesse da noite para o dia, eu garanto a vocês que em 3, 4 anos os salários reais aumentariam 50%. E por que os salários reais não aumentam 50% agora? Porque todos os empregadores mantêm uma espécie de seguro contra a sacanagem da... Vamos falar com toda clareza, os empregadores precisam pagar pouco para poder conviver com a possibilidade de serem absolutamente injustiçados no processo jurídico ligado à ação trabalhista. Veja, tem sentido alguém aparecer na frente de um juiz e dizer assim, faz 30 anos que eu trabalho na firma tal e nunca me pagaram férias? Uma pessoa como essa tem que ser internada. Se você ficou 30 anos sendo explorado, você é um masoquista. Você não tem direito de reclamar 30 anos depois. Eles, no mínimo, podiam reduzir o prazo da reclamação trabalhista para os últimos 6 meses. Se você em 6 meses não descobriu que estão te roubando, então ou você é conivente ou você é malandro, um dos dois. Nenhum dos dois casos você merece atenção. Se tem alguma coisa que estraga o problema do emprego, é o fato de que o governo fica querendo resolver o problema do emprego. Se tem alguma coisa que acaba com o emprego, é a proteção ao empregado. Então, nós deveríamos parar de pensar desse jeito e começar a construir uma modalidade diferente, melhor de fazer isso, e isso se faz com o quê? Deixando que as relações trabalhistas ocorram como relações entre adultos, empregador e empregado.
e retirando a mediação do Estado disso. É duro dizer isso, mas é a única maneira que tem para resolver o problema em última análise. Mas, Munir, desculpe eu interromper, mas quando às vezes as pessoas se submetem a determinadas coisas que algumas empresas impõem, né, que não cumprem a lei, essa lei que você está falando que não devia nem existir, às vezes as pessoas se submetem pela falta de emprego mesmo, né, pelo medo de ficar desempregado. Então prefere se submeter, de repente não vou receber tal coisa agora, vou me submeter a isso agora, porque realmente a dificuldade de emprego é muito grande, né? O problema é que quem gerou a dificuldade de emprego, essa mesma a qual as pessoas estão submetendo, é a dificuldade inicial. Porque, veja, emprego não é nenhum direito que todo mundo tem. Uhum. O emprego depende da vida real, da vida concreta. Uhum. Aí, na hora que você começa a transformar o emprego num ato de proteção absolutamente unilateral do empregado, aí as empresas começam a não contratar. E aí você começa a ter o problema que você está dizendo. Uhum. Quer dizer, tudo começa na origem quando o Estado tenta dar a esse assunto um tratamento mágico, como se não fosse um problema da condição humana a dificuldade em se ter um sustento da vida. Quer dizer, toda vez que o Estado resolve fazer qualquer coisa que retire da vida real a sua realidade humana, a condição humana não pode ser vencida e arrumada pelo Estado. Então, nesse assunto aí, quem nasceu antes foi a intervenção estatal, na hora em que o governo estabelece. Veja, qual é o país do mundo que tem a menor quantidade de desemprego? É os Estados Unidos. Qual é o país do mundo que tem a menor legislação trabalhista? Os Estados Unidos. É preciso compreender que há uma ligação direta entre as duas coisas. Toda vez que o governo tenta resolver o problema legislativo, que é uma espécie de pensamento mágico, sabe? Olha, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nas Ilhas Salomão, que ficam lá no Pacífico, nasceu lá entre aqueles povos lá aborígenes um culto religioso chamado culto do avião cargueiro, que consistia no seguinte: o pajé lá daquela pequena sociedade lá, porque os americanos desmantelaram suas bases e foram embora, e ficaram lá aqueles aborígenes. E o pessoal via os aviões, os navios se movimentaram e criaram um culto religioso que era assim: o pajé faz um sinal assim com 2 pauzinhos, e imaginando que quando acontece isso, vem um avião e estaciona no pátio. Isso é pensamento mágico, é você imaginar que a mera invocação da solução resolve o problema da sua vida. Então, toda vez que um político, toda vez que uma autoridade pública estabelece qualquer regra tida como proteção de trabalho, ele está garantindo uma enorme quantidade de desempregados logo em seguida. Por quê? Porque não se pode garantir que todo mundo vai trabalhar. Isso não é um problema de ser bom ou ser mal, não é um problema ético no último caso. É uma contingência da condição humana. Agora, eu não vou conseguir gerar emprego com prestidigitação jurídica, com ações governamentais justiceiras, por exemplo. E o que eu estou dizendo, na verdade, é que esse conjunto de tentativas de criar ações justiceiras, garantia de emprego, multa disso, multa daquilo, multa sobre o fundo de garantia em caso de demissão imotivada, toda vez que eu faço qualquer coisa dessa, eu reduzo na frente o potencial das pessoas arrumarem emprego, por uma razão simples de causa e efeito. O que o Brasil não sabe fazer é distinguir, relacionar causas com efeitos. Esse é um dos maiores problemas mentais do Brasil. Por exemplo, hoje está aí essa polêmica sobre as empresas grandes estarem maquilando produtos ou reduzindo quantidades para vender pelo mesmo preço. Será que as pessoas não compreendem que isso é uma reação do mercado ao excesso de tributação, ao excesso de interferência, ao excesso de PROCON, ao excesso de polícia, ao excesso de ações de natureza, digamos assim, de justiça social? As pessoas não entendem isso. Elas vão ver televisão e alguém diz para elas na televisão que isso é assim porque as empresas são gananciosas. Então, como elas são gananciosas, o governo agora pode criar mais alguma espécie de instrumento de contenção das empresas. Instrumento esse que vai gerar uma perda da qualidade do produto logo em seguida. Ninguém compreende que foi feito assim. Será que as pessoas não compreendem, por exemplo, que a situação em que o Brasil está econômica é derivada de um longo caminho de desastres jurídicos, de lidar com o assunto econômico, social de uma maneira completamente errada? As pessoas não descobrem isso, e quando elas vão votar para presidente, o partido que justamente é o maior causador disso. Ou seja, em vez de ver no partido que é o maior causador do problema, vem nele a solução. Mas o Brasil está nisso desde a década de 30, na verdade, né, Munir? Porque já com o tempo do governo Getúlio Vargas copiou
vamos dizer, toda esta economia estatista do nazifascismo. A nossa legislação trabalhista, por exemplo, foi toda inspirada em Mussolini. E nós estamos, então, há 70 anos, há 7 décadas envolvidos neste complexo que criminaliza a classe empresarial e incumbe a burocracia estatal de ter, vamos dizer, uma intervenção divina que vai restaurar a justiça. Quer dizer, como se a classe dos políticos e administradores públicos fosse constituída de pessoas, vamos dizer, de um padrão moral mais elevado do que os empresários. O que é exatamente o contrário da verdade. Uns anos atrás houve uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre o problema moral ético, a conduta moral ética entre os políticos e entre os empresários. A pesquisa levou 2 anos, foi muito bem feita e foi apresentada num congresso lá em Porto Alegre. Resultado: a conduta moral do empresariado em geral é enormemente mais elevada do que a média dos políticos. Quer dizer que se o empresário fizesse 1% do que um político faz, ele estaria liquidado no mundo dos negócios. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos desconfiando da classe errada e estamos confiando na classe errada. Esse é que é o problema. Porque vem essa ideia de que o capitalismo em si é imoral. O capitalismo não é imoral. Quer dizer, imoral é o que esses políticos estão fazendo. Não há absolutamente nada de imoral em você ter uma empresa, senão seria obrigado a condenar como imorais os proprietários deste canal de televisão. E você, se tem alguma empresa, se tem um armazém, se tem um posto de gasolina, você já seria um criminoso. E o fiscal, o burocrata que vai lá te sobrecarregar de impostos e de multas e de ameaças e de perigos, esse seria, né, um santinho, seria a divindade salvadora que vai lá proteger os pequenos. Isso tudo nós sabemos é uma farsa. Tem mais pergunta aí, Marisa? Tem mais pergunta, mas acho que antes, vamos falar um pouquinho para a gente entrar naquele assunto da semana passada, Olavo? Vamos? Depois a gente responde essas perguntas? Vamos lá, menina? Que nós estávamos pensando em conversar já na semana passada, daí não deu chance porque as perguntas foram chegando, mas nós tivemos essa promonia, né, que nós tivemos um crescimento econômico no ano passado muito comemorado pelo governo. Há motivos para essa comemoração, Munir? Bom, olha, então, no fundo, eu acho que a pergunta que todo mundo está fazendo é a seguinte: será que essa situação aparentemente positiva durante o ano de 2004 é uma situação que se repetirá este ano e no outro também? Então, eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno resumo de como é que o Brasil chegou economicamente no ponto em que está. Então, eu pediria licença a vocês para resumir um pouquinho a história brasileira recente econômica, sempre lembrando a vocês que coisa nesse mundo que é uma coisa básica e fácil de entender, economia, porque economia não tem mistério na verdade, sabe? Eu sou economista de com maior liberdade, talvez nós usemos aí até um pouco de mágica para parecer complexo, mas no fundo a gente olha com muita clareza. Bom, a grande origem da inflação brasileira recente está no governo Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek era um governante que tinha aquele projeto de fazer 50 anos em 5, quer dizer, que achava que o Brasil tinha que ter um crescimento gigantesco a curto prazo. E ele, para poder fazer isso, ele achava que tinha inventado um meio mágico, que era fundamentalmente mandar imprimir dinheiro, já que ele é dono da gráfica, pagar os empreiteiros mineiros, basicamente, para fazerem estradas e prédios, isso e aquilo, e depois ele dava um jeito de pensar como é que ele ia resolver o problema da inflação que isso gerava. Então, para vocês terem uma ideia, Brasília foi construída com tijolos que foram para lá de avião. Porque precisava terminar tempo, né? Então, entre outras coisas, né? Então, o Brasil naquele momento gerou uma tendência a ter inflação, gerou uma espécie assim de potencial inflacionário. Esse potencial inflacionário se acirra muito quando, com a morte, com a renúncia de Jânio Quadros e com o governo João Goulart, o Brasil começa a sofrer distúrbios políticos muito grandes. Começa a haver uma desorganização da sociedade, da economia, que se manifesta em inflação. E essa inflação é debelada magistralmente, em seguida pelo primeiro, a dupla econômica do governo militar, que era o Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, que juntos criam uma série de medidas que reduzem a inflação a quase nada e usam como instrumento de viabilização econômica do Brasil, que viria depois, o instrumento da correção monetária, que era na verdade, que nós podemos chamar melhor de indexação, quer dizer, a ideia de que aqueles títulos que fossem vencidos apenas numa grande quantidade de tempo, lá no futuro, pudessem ser protegidos por algum instrumento
que repassaria a correção monetária, ou seja, a compensação pela inflação a esses títulos. E esse instrumento da indexação foi gerado pela dupla Bulhões Campos com o objetivo de viabilizar, aumentar o horizonte de investimentos naquele Brasil que havia perdido a credibilidade econômica por causa da desordem promovida no país pela esquerda que tentava tomar o poder junto com o João Goulart. E esse negócio deu tanto certo que depois, em seguida, veio o Delfim Neto, que teve aí anos de crescimento de 10, 11%. Não estamos falando de crescimento de verdade, 10, 11%. Esse sucesso do governo militar foi ficando menor, sobretudo após o governo Geisel, que era um sujeito que, embora muitos méritos, era um governante altamente estatizante, e o Geisel, então, se encarregou de aumentar isso que nós chamamos de tamanho do Estado. Não só não só inchar o Estado que havia com a maior quantidade possível de pessoas, como também em gerar uma quantidade enorme de outras instituições, empresas públicas, que foram aos pouquinhos inchando o sistema. Quando chega na democratização brasileira, né, na época da democracia, a partir do governo Sarney, digamos assim, na volta do governo civil, a democracia é entendida pelos brasileiros, em primeiro lugar, como uma espécie de atender a qualquer reivindicação que venha da sociedade. Quer dizer, lia-se o governo democrático no primeiro momento como sendo uma espécie de casa da mãe Joana, onde todos os grupos poderiam obter ali o apoio necessário. Com isso, há uma desorganização imensa do Estado, que, associada à existência de mecanismos de indexação, geraram juntas uma hiperinflação. Vocês compreendem? A hiperinflação aparece na hora em que todo mundo acha que pode transportar para os seus preços a inflação passada. Fazendo-se isso com muita intensidade todos os dias, você tem um aumento absolutamente desordenado da taxa de inflação, e com isso, então, o Brasil foi para a hiperinflação. Houve um determinado mês, nós tivemos aí 70% de inflação ao mês. E aí, então, essa inflação foi debelada pelo governo na verdade, do Itamar Franco, né, quando o Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda. Ele debelou isso com uma equipe de economistas que fizeram uma coisa muito inteligente, que foi dar um golpe mortal na indexação. Como é que se fez isso? Inventou-se a tal da URV. E a URV era uma espécie de dólar que não era dólar. Quer dizer, todo mundo ganhava em URV, mas a URV não era uma moeda manual, ninguém tinha URV no bolso. Como todo mundo agora tinha a inflação todo dia corrigida na sua remuneração, então todo mundo passou a se despreocupar de inflação. Ninguém notava mais que tinha inflação, porque a inflação era todo dia igual para todo mundo, de modo que, sob o ponto de vista relativo, os preços relativos continuavam os mesmos. Genial. Só que a segunda parte da equação não foi resolvida. Por quê? Porque todo o problema acontece a partir do governo Kubitschek, quando o Estado brasileiro acredita que é possível produzir atividade econômica, a sua própria atividade, a partir de dinheiro falso. Ou seja, o problema da existência de um financiamento impossível para o Estado continuou existindo. O que é que faz, então, o governo Fernando Henrique Cardoso, em seguida à eleição do presidente da República? Ele troca aquele financiamento que o Estado fazia pela inflação. Como é que o Estado se financiava na inflação? O Estado espera 3 meses para pagar o empreiteiro, 3 meses depois aquilo que está pagando não vale nada. Como não podia mais fazer isso, o que faz o Estado brasileiro? Substitui o financiamento da inflação pelo quê? Por uma grande quantidade de empréstimos, ou seja, por um endividamento muito grande, e, em segundo lugar, por um aumento da carga tributária. E o resultado que nós temos hoje é um país que tem, em dezembro, um saldo de endividamento público de 812 bilhões de reais. Essa é a dívida pública no mês de dezembro, seja interna, seja externa, tanto faz. Toda a dívida pública. E é um país que, no final do mês de dezembro, tem uma carga tributária de pelo menos 36% do PIB. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós temos uma economia cuja estruturação é para a estagnação. E por que isso é assim? Porque na medida em que o governo tem que financiar uma dívida desse tamanho, dessa dimensão, o governo pega todo o dinheiro disponível no mercado financeiro para ele.
E essa é a razão pela qual o juro para o consumidor é muito alto. Não é a Selic a 18,5%, embora isso também influencie, mas a maior razão é que não há dinheiro disponível para distribuir para os empresários, para as pessoas físicas. Segundo, como as pessoas físicas e jurídicas, como os indivíduos produtivos não têm dinheiro que o governo fica com ele, então há uma redução muito grande na dita FBPK, Formação Bruta de Capital Fixo, que é um dos critérios que os economistas usam para julgar se a economia cresce ou não cresce. Quer dizer, quanto por cento do dinheiro que está hoje disponível no Brasil está indo para construir ativos, capitais produtivos. A nossa formação bruta de capital fixo deve estar um pouco inferior a 20%, contra 40% na China. Para você ter uma ideia da diferença. Ou seja, a pequena formação de capital fixo, ou seja, a pequena taxa de investimento produtivo da economia, é resultado da baixa disponibilidade de dinheiro no caixa das empresas. As empresas estão apenas trabalhando para pagar suas contas correntes e não para poder fazer investimentos no capital produtivo do país. E, além disso, a taxa tributária é outro fator absolutamente impeditivo disso. Ou seja, quando você soma digamos, a quantidade de tributos muito alta, mais o juro muito alto, você descobre que com isso você faz o quê? Você faz a transferência dos recursos das pessoas que trabalham para um setor da economia que é o Estado, que é o setor que finge que trabalha. Muito embora dentro do Estado existam muitas e muitas pessoas que trabalham, sem dúvida nenhuma, eu faço a vocês que estão nos ouvindo aqui o desafio de entrar em qualquer repartição pública do Estado do Paraná amanhã, e vocês vão descobrir que as pessoas estão ali completamente ociosas. Porque é da regra, é o natural da vida do Estado que isso seja assim. Como o dinheiro do governo é fácil, porque a única coisa que você faz é fazer regras de cobrança de imposto na calada na madrugada e depois botar a polícia atrás, é óbvio que o Estado não tem a menor preocupação com a sua produtividade, não tem a menor preocupação com a eficiência da máquina. Portanto, aquilo que o Estado produz, o resultado do Estado, é um resultado pífio e péssimo. Ora, o que dizer de um país onde todos os recursos são entregues para os piores cuidadores desses recursos? É mais ou menos como se você pegasse o dinheiro da família e desse para o filho mais gastão, para o filho mais irresponsável, para o filho menos trabalhador. Qualquer pessoa de bom senso sabe que isso não funciona na vida real. Pois o que nós vivemos no Brasil é uma enorme ilusão de achar que as pessoas que trabalham e dão duro irão financiar para sempre a parcela da sociedade que, por razões ligadas à sua imunidade, digamos assim, jurídica, são indemissíveis, não são pressionáveis a trabalhar, ninguém manda neles, enfim. O Estado e o governo lhes pertencem. O Estado pertence a essas pessoas. Bom, isso é o que aconteceu e a situação que é hoje. Agora, como explicar o crescimento do ano passado? Né? Porque é preciso dizer que ele existiu. De fato, existiu um crescimento econômico no ano passado razoável, mas ele tem origem no seguinte: não esqueçamos que o ano passado a economia agrícola teve um enorme sucesso. Quer dizer, nunca houve a conjugação tão favorável de preços internacionais de commodities com a exuberância da safra aqui. Então, para vocês terem uma ideia, o ano passado foi comum se vender um saco de soja por $18, quando o preço normal, digamos assim, o preço histórico é mais ou menos em torno de 12. Houve uma grande demanda internacional, porque a economia internacional cresceu muito, associado com um desempenho magnífico, justamente desta gente que é demonizada pela esquerda brasileira como sendo os culpados. Quer dizer, quem é que são os culpados do Brasil? São essa gente que trabalha e que produz soja. Então, imagine que os que estão reclamando quem são? São estas ONGs financiadas pelo Estado para ficarem amolando a vida do alheia, reclamando justamente quem está dando conta do negócio, que é quem está trabalhando, quem está produzindo alguma coisa útil para os outros. Então, o primeiro fator no ano passado foi dessa extraordinária situação externa. O segundo, nós tivemos no início de 2004, uma modificação no critério de contabilização das nacionais, de modo que um pedaço desse crescimento também deve-se a uma certa prestidigitação estatística,
coisa que parece que o governo está cada vez mais tentado a fazer. Não sei se vocês sabem, mas deu aqui no estado de São Paulo, no sábado, que o governo editou a portaria número 15, ela está aqui em facsímile, né? E pela portaria número 15, todas as informações que saiam do IBGE, que são as informações macroeconômicas brasileiras, agora, antes de serem divulgadas, devem ser entregues ao ministro do Planejamento para algum fim que não se sabe qual seja. Ou seja, se há aí, nesse assunto, uma tendência de censura de dados, eu acho que nós podíamos até desconfiar dessa possibilidade. Talvez não seja só isso, mas seguramente não parece uma coisa muito boa de se fazer. Numa situação como essa, um governo tão suspeito de estar manipulando a informação, como tentou, aliás, com a criação, até agora sem sucesso, do Conselho Nacional de Jornalismo. Então, além disso, não podemos desconhecer que o ano passado nós tivemos uma campanha intensíssima de imprensa com relação à perspectiva de crescimento da economia. A impressão que eu tenho é que todos os donos de jornal mandaram botar manchetes com os dados positivos, com a esperança de que os anunciantes ficassem mais animados a anunciar nesses mesmos jornais. Uhum. É claro que o mundo da mídia também precisa de anunciantes. Havia uma conspiração positiva para ajudar o governo e ajudar-se a si mesmo economicamente no ano passado. Agora, reparem que uma parte enorme desse crescimento que aconteceu no passado deriva do fato de que as pessoas, então, de certo modo, anestesiadas por esse clima de que agora vai dar certo. Então, imagine como é que é a vida real de uma família brasileira. Tem lá uma família cuja mulher quer trocar a geladeira há meses, mas o marido não concorda porque não sabe se vai ter um emprego daqui a 6 meses. Quando todos os jornais dizem que agora que a economia vai crescer, o que as pessoas fazem? Tiram o dinheiro da poupança e compram a geladeira. Ou então, que é mais provável, assumem lá uma prestação no comércio X ou Y e pagar aquela geladeira com juros de 150% ao ano, que é quanto custa o juro para o consumidor final de baixa renda no Brasil. Pega o dinheiro numa financeira para pagar essa taxa de juros aí. Quer dizer, as circunstâncias que geraram o crescimento da economia em 2004 são muito particulares, é muito improvável que elas se repitam. Primeiro, por quê? Porque nós não teremos um ano tão bom para as commodities. Os preços de soja caíram muito, os custos subiram muito, e é provável que haja uma repercussão disso no campo com redução de renda dos agricultores e dos seus agregados. Segundo, porque a economia internacional não crescerá na mesma taxa que cresceu no passado. Terceiro, porque a China, que foi o grande comprador de soja do ano passado, provavelmente esse ano vai jogar muito mais duro nos preços e aí então não haverá a mesma situação de antes. Quarto, porque agora começam a vencer as prestações e aí eu acho que aí os nossos consumidores nacionais ficam também mais modestos nas suas compras. E quinto, porque dada a insuficiência de geração de poupança das empresas, o grau de investimento é muito pequeno. Além disso, não esqueçamos, os empresários, embora não pareçam, são a classe social mais covarde que existe. Quer dizer, empresário nenhum arrisca nada. No fundo, o empresário só é um sujeito ousado quando ele é empreendedor, quando está começando. Depois, primeiro momento que o sujeito tem alguma estabilidade, o empresário adora chamar o governo para criar monopólio, adora que haja legislações que impeçam os concorrentes de ficarem por perto, adora manipular a Câmara de Vereadores para impedir que tal e tal atividade aconteça. Quer dizer, você já tem um empresariado corrompido pelo estatismo, por décadas de estatismo, não é isso? O empresariado já se amoldou a isso. O que você acha disso aí? É isso, quer dizer, o empresário, o capitalismo brasileiro é um capitalismo muito, muito especial. Ele não deixa de ser capitalismo, mas ele é muito especial porque é o capitalismo que tem a maior quantidade de interações com o poder público do mundo. Como para o empresário o seu Estado, na verdade, é uma espécie de concessão pública, por outro lado, o capitalista brasileiro é um sujeito que se relaciona com o Estado de modo muito, muito próximo, sempre foi assim. Então, por exemplo, há um grupo de capitalistas hoje no Brasil que mantém viva uma fundação chamada Instituto alguma coisa, da concorrência ética ou qualquer coisa, que fica nas rádios brasileiras, nas televisões, fazendo discursos moralistas pela concorrência ética. Quer dizer, o que é um discurso pela concorrência ética? Dizer o seguinte, olha,
Eu sou um sujeito muito rico e tenho uma empresa muito poderosa, e vocês aí que estão começando, então ficam me amolando, é porque vocês aí fazem algumas coisas aí, que veja, a lei foi feita igual para todo mundo. Para nós cumprimos, mas nós já temos o mercado. Então, essa conversa pela concorrência ética, no fundo, é apenas uma maneira dos capitalistas brasileiros manterem as suas posições relativas inalteradas, ou seja, uma redução da tendência da pressão competitiva. Quem acredita nisso? Todo mundo, porque está todo mundo achando que a ética é a questão essencial, mas esse assunto depois o Olavo conversa com vocês. Agora, o problema central é que o Brasil não tem o músculo econômico para poder gerar uma capacidade de investimento das empresas capaz de gerar um verdadeiro crescimento. Isso não tem por uma razão, porque o governo fica com todo o dinheiro. Então, não há nenhuma esperança de fato que isso resolva. Agora, alguém pode dizer, não, mas o governo vai devolver o dinheiro via BNDES, fazer 60 bilhões de reais de empréstimos esse ano agora, está prometido. Bom, olha, eu acho que diminui um pouco o problema, mas não resolve. Porque, no fundo, ainda continua a haver aqui uma economia muito fraca, uma comunidade de empresas sem capacidade de investimento verdadeiro. A não ser aonde? A não ser aqueles grupos empresariais que, de um modo ou de outro, têm a sua rentabilidade garantida. Quem é que está com o dinheiro garantido no Brasil? Em primeiro lugar, são os bancos, porque eles financiam, afinal de contas, os déficits do governo. Segundo, todos os setores que têm os seus preços administrados pelo poder público, como telefonia, água, ou seja, aqueles ligados basicamente à infraestrutura pública. Pois fora esses setores em que o governo continua estabelecendo a taxa de rentabilidade, os setores econômicos brasileiros têm uma rentabilidade modesta. E essa é a razão pela qual não se pode imaginar no Brasil um crescimento sustentado de grande tamanho. Dá para a gente imaginar assim, um ano melhorzinho 4%, um piorzinho 1%, uma média mais ou menos de 2%, só que não esqueçamos que a população cresce a 2,5% ao ano. No Brasil, qualquer crescimento econômico médio abaixo de 2,5% é perda de renda per capita. Ou seja, o Brasil fica mais pobre se não crescer em média durante muitos anos, pelo menos 2,5%. E essa é a razão pela qual não se pode contar com que nós estejamos adentrando uma época de milagre econômico novamente, uma época de grande crescimento, que parece não ser essa a situação. Olavo, quer comentar alguma coisa, Olavo? Não, eu queria muito que o Olavo dissesse o seguinte, que uma das razões mais interessantes que há por trás disso é que as pessoas ficam com a impressão errada de que, ao estar privatizando isso ou aquilo outro, o governo virou a casaca e transformou-se num governo capitalista, ou coisa que o valha, neoliberal. Eu queria muito que as pessoas que estão nos ouvindo soubessem que esta ideia, essa interpretação, é uma enorme ilusão de ótica. Na verdade, o que o governo faz é mudar o foco. Em vez de produzir gasolina, ainda é o caso aqui, né? Mas um dia não vai ser mais. O governo prefere produzir súditos ideológicos. E para isso ele precisa de quantidades crescentes de dinheiro. Quer dizer, o que se faz com o dinheiro que se arrecada aqui não é exatamente consertar a ponte da BR-116. Então, se não é consertar a ponte, é para outra coisa qualquer. E o que é o lá? Então, bom, isso aí, para explicar isso, a gente precisa voltar bastante atrás e lembrar que ainda no tempo da ditadura aconteceu no jornalismo brasileiro um fenômeno muito estranho. Na época, você não tinha muita liberdade para discutir a política, então você substituía a política pela economia. Somente a mídia, a imprensa brasileira, é que dava manchetes econômicas todos os dias. Na manchete econômica, você pegar os jornais do exterior, o London Times, o New York Times, o Washington Post, você vai ver, às vezes, 2 manchetes econômicas num ano, se tanto. Mas no Brasil era praticamente todo dia. Então, gradativamente, a economia, a discussão econômica foi tomando o lugar da discussão política. E hoje não se sabe sequer o que é discussão política. As pessoas não sabem. Então, tentam analisar a política só com os instrumentos da economia. A economia, como disse o Munir, no fundo, até uma ciência bem simples. Ela trata da geração e da distribuição de riqueza, no fim das contas. E esse objetivo se atende por uma série de procedimentos racionais que são bastante conhecidos. Então, um mecanismo de causas e efeitos, meios e fins. Quer dizer, você tem que agir assim, assim, assim para produzir tal ou qual resultado, tá certo? Ora,
os objetivos da atividade política não são os mesmos da economia. A política não pode ser analisada com os instrumentos da economia. Tá certo? Quer dizer, toda atividade humana tem que ser entendida em função dos seus fins. Você não vai poder, por exemplo, entender a atividade do agricultor explicando-a pelos mesmos meios pelos quais você entende as artes plásticas. Por exemplo, você vai estar, isso é uma confusão de gêneros, você vai estar aplicando categorias de pensamento que servem para uma parte da realidade, você vai estar aplicando em outra que funciona de maneira completamente diferente. Aqui no Brasil, quando se vê o panorama econômico, você vê um panorama de irracionalidade, quer dizer, dá a impressão que tudo está sendo feito da pior maneira possível, né, para obter os resultados errados. Mas a pergunta é essa, esse o objetivo final não é de ordem econômica, mas de ordem política. Então, aquilo que economicamente não faz sentido, pode ser que politicamente o faça. Então, teríamos que fazer uma análise política. Acontece que hoje em dia ninguém no Brasil mais sabe fazer isso. Isso apagou da cabeça das pessoas. E quando você tenta fazer, as pessoas não entendem as articulações. De tal modo está acostumado a que tudo deveria poder ser resolvido na esfera da racionalidade econômica, como se tudo fossem problemas administrativos. Hoje no Brasil só discutem problemas administrativos e econômicos. A discussão política é centrada num problema que não tem nada a ver com a geração de riqueza. É o problema da conquista e manutenção do poder. Um poder que é especificamente diferente do poder econômico. No que consiste o poder econômico? Por que o poder econômico funciona? Por que você diz que um sujeito rico tem algum poder sobre você? Porque ele tem dinheiro, tem bens suficientes para oferecer ou sonegar vantagens conforme as pessoas colaboram ou não. Ou seja, a arma do poder político é oferecer benefícios ou sonegá-los. Do poder econômico, perdão. É oferecer benefícios ou sonegá-los. Do poder político, do poder de Estado, o poder de Estado não tem benefício nenhum a oferecer. O que ele pode é fazer um malefício ou deixar de fazê-lo. O poder de Estado se define, tá certo, pela sua autoridade de prender, de punir, de matar, de tirar do emprego, etc, etc. Tá certo? Então, o poder econômico e o poder político são especificamente diferentes e funcionam de maneira diferente. Todo mundo no Brasil está acostumado a raciocinar em termos de poder econômico, ou seja, oferecer vantagens ou sonegá-las. E não percebe o processo político que existe ao mesmo tempo, porque nós estamos há quase 40 anos desacostumados de ter um verdadeiro debate político. Ora, o debate político consiste em descobrir quem está conquistando e mantendo o poder não o poder de trazer benefícios, mas o poder de trazer malefícios, o poder de punir, que é, em última análise, já dizia Max Weber, o sociólogo Max Weber, o poder de Estado consiste, em última análise, no poder de punir, no poder de polícia. Ou seja, quem tem o poder e as armas na mão, não quem tem o dinheiro. Né? Essa discussão não existe mais no Brasil. Então, as pessoas não são capazes mais de acompanhar e de entender um processo de tomada do poder, está compreendendo? De tomada e manutenção no poder, que é o problema central da política. Como conquistar o poder sobre o Estado, isso é, sobre os meios de punir, e como manter isto na mão. Tá certo? Esse estudo da política como poder começa, como nós sabemos, com o Nicolau Maquiavel, no século XVI. Tá certo? E depois evoluiu muita coisa, se descobriu a respeito disso aí, mas parece que no Brasil ninguém sabe esta coisa. Por exemplo, você empobrecer o povo parece economicamente irracional, e é de fato irracional. Então, nesse sentido, tudo que o nosso governo está fazendo é irracional, mas politicamente já se sabe desde o tempo de Maquiavel que o sistema de poder mais estável, mais durável, mais difícil de derrubar é aquele no qual o governo seja rico e o povo seja pobre. O povo inclui todas as classes sociais, os ricos e os pobres são pobres em face do governo. Então, quer dizer, o que o governo atual está fazendo não faz sentido econômico. Mas, politicamente, ele está fazendo o melhor que ele pode para concentrar todo o poder na sua mão e se manter no poder, eliminando qualquer possibilidade de oposição efetiva. Não de oposição nominal, porque nós temos oposições nominais hoje. Tá certo? Ora, como é que se faz isso? Eu digo, a própria supressão do debate político já é isso. Então, por exemplo, hoje em dia, se você tenta descrever como que as correntes que hoje dominam o Brasil chegaram ao poder e como elas estão montando um sistema para se eternizar lá,
as pessoas ficam tão espantadas de você estar explicando isso que elas dizem que é teoria da conspiração, quando vamos dizer, ciência política elementar. Está compreendendo? Então, essa coisa do imposto crescente, então, isso sufoca a economia. Sufoca a economia, mas isso cria uma estrutura de poder estatal praticamente indestrutível. Se você quiser, por exemplo, tirar a esquerda do poder hoje, como é que você faz? Existe algum partido de direita? Não tem nenhum. Você tem, por exemplo, o PFL, tá certo? Que está totalmente com o rabo entre as pernas e transigindo a tal ponto. Você lembra no tempo que se lançou como oposição à esquerda, se queria lançar como oposição à esquerda a candidatura Rosiana Sarney? Houve dois detalhes ali na candidatura Rosiana Sarney. O primeiro é o seguinte, é que na propaganda dela, ela defendia, vamos dizer, todas as causas mais características da esquerda, que era lei de cotas, movimento gay, etc, etc. Ou seja, um candidato teoricamente de direita, para se apresentar em público, já teve que ceder ao discurso da esquerda. Ela cedeu miseravelmente e depois, segundo detalhe, você viu como foi fácil destruir a candidatura e a reputação da mulher. Com um nada, que depois se descobriu até que era falso, que não havia coisa nenhuma, arrasaram em 10 minutos. A facilidade com que o esquema esquerdista dominante destrói os seus adversários, amarra as mãos deles ou os põe a trabalhar para eles, como fez com Magalhães, como fez com Maluf, como fez com Rosiana Sarney, isso não pode ser explicado pela economia, isso é um procedimento político. E existem instrumentos intelectuais para se compreender isto, mas para nós chegarmos a compreender isso, nós temos que desistir de enfocar somente pelo lado econômico. Nós precisamos, ao contrário, nós precisamos, em vez de esperar que a racionalidade econômica explique isso, nós precisamos confrontar a análise econômica com a análise política. E isso exatamente o que não se está fazendo. Não sei se isso, espero que isso esteja ficando claro para o espectador, tá certo? Ora, na política, um dos fundamentos da política, de qualquer empreendimento político, é o segredo. Isso é você não... Isso está na arte da guerra de Sun Tzu. Quer dizer, você tem que saber o que o adversário está fazendo e ele não pode saber o que você está fazendo. Aquele que souber mais sobre o adversário está com vantagem. Esta regra é seguida por todos os movimentos de conquista do poder no mundo. Tá certo? Então, se você puder traçar planos, estratégias de longo prazo, tá certo? E, de certo modo, manter o adversário numa relativa ignorância daquilo, você está em vantagem. E é isso exatamente que a esquerda brasileira vem fazendo há quase anos. Tá certo? Por exemplo, quando fundaram o tal do Foro de São Paulo, que é a coordenação do movimento comunista no continente, que é a organização política mais poderosa do continente, com 84 organizações membros, umas partidos legais, outras organizações criminosas. Ora, se eles estão coordenando uma estratégia de amplitude continental, eles devem fazer o possível para que os seus potenciais adversários não tenham uma contra-estratégia. E para que não tenham uma contra-estratégia, o melhor é que não fiquem sabendo de nada. Tá certo? Então, junto com a estratégia de dominação continental, existe a estratégia de ocultação da estratégia, a qual a nossa mídia tem servido, vamos dizer, docilmente. Para vocês terem um exemplo de até onde vai esta ocultação, e como isso é normal vamos dizer, na política, na operação de tomada do poder, recentemente esteve no Council on Foreign Relations, que é o CFR. O CFR é o think tank mais poderoso dos Estados Unidos, é uma fábrica de presidentes. Praticamente todos os presidentes americanos passaram por lá. Parece que só o Kennedy e o Gerald Ford aqui não eram membros. Os outros todos. Quer dizer que sem as bênçãos do CFR, ninguém vai chegar na presidência. Se o sujeito for lá e passar um vexame no CFR, a carreira política dele está liquidada. Então, esteve lá esta semana um sujeito chamado Luiz Felipe de Alencastro. Luiz Felipe de Alencastro é colunista da revista Veja, professor de História do Brasil na Universidade de Paris, tá certo? E membro lá de mais não sei quantas sociedades acadêmicas americanas, né? E esteve no CFR e alguém do IRI, Instituto Republicano Independente. Eu tenho mantido o pessoal do IRI através de correspondência. É uma outra ONG bem pequena, tá? Americana. Mantido esse pessoal informado a respeito do Foro de São Paulo, essa coisa, mandando todos os documentos para eles. Então eles sabem.
Então lá no CFR, um camarada do IRI pergunta a este Alencastro, o que o senhor acha desse negócio de Foro de São Paulo? Resposta do Alencastro do alto da sua autoridade acadêmica. Nunca ouvimos nada a respeito no Brasil. Não sabemos nada disso. E é maluco observar como essa coisa cresceu. Foi um jornalista conhecido como sujeito muito conservador e de extrema direita, que escreve num semanário do Rio, quem começou com toda esta coisa. Nunca ouvimos nada a respeito. Ora, em primeiro lugar, é absolutamente extraordinário que um professor, um acadêmico, um homem de ciência, use a sua própria ignorância da existência de uma coisa como prova da inexistência da coisa. Quer dizer, eu não sei que existe, portanto não existe. Já é um raciocínio que deveria dar demissão por justa causa. Esse é no caso de um professor universitário. Mas no Brasil não dá, não. No Brasil é o contrário, isso é normal. Porém, além disso, ainda tem um segundo detalhe. O sujeito diz que existe um falatório a respeito, que foi lançado por um jornalista de extrema-direita, que evidentemente o único jornalista que escreve a respeito sou eu, então provavelmente o extremista de direita a que ele se refere sou eu. Tá certo? Se ele sabe que existe um falatório geral, e ele sabe até onde começou, e se ele observou o desenvolvimento desse falatório até ficar espantado com as dimensões que a coisa tomou, como é que ele diz que não ouviu nada? Então, o sujeito está, obviamente, mentindo. Se ele trabalha para o Foro de São Paulo, tá certo? Ou se é somente um inepto que quer parecer bacana na frente do CFR, eu não sei. Mas uma das duas coisas, indiscutivelmente, é. Então, é assim que no Brasil, jornalistas, intelectuais, professores colaboram com a ocultação do Foro de São Paulo. Esse cidadão, se é um historiador de profissão, ele tem a obrigação de saber que história é documento. Ora, os documentos do Foro de São Paulo, as atas e resoluções, são documentos de acesso público. Eles estão publicados faz tempo, quer dizer, como é que ele não sabe que isso existe? Não é isso? Quer dizer, finge que não sabe. Mente. Por que mentiu? Porque se isto entra em discussão no CFR, isso chega no ouvido de George W. Bush. Se isso chega no ouvido de George W. Bush, pode mudar a política norte-americana para a América Latina, e isto pode trazer dano à estratégia do Foro de São Paulo, no mínimo revelando e tornando pública. Está entendendo? Então, não se trata, às vezes, de segredo, mas de apenas de discrição. Não é secreto, é público, mas de preferência discreto para não ser contestado, não ser discutido e não ser atacado. E isso é um procedimento normal na conquista do poder, só não é normal dentro da ordem democrática. Na ordem democrática, se entende que nenhuma corrente pode tentar monopolizar o poder, nem mesmo tentar. Qualquer partido eleito numa democracia, ele só é eleito com a condição de que ele aceite que tudo aquilo que ele fizer enquanto está no poder pode ser desfeito pelo governo seguinte. Se você, porém, tem planos de longo prazo, de 40, 50, 60 anos, como esse pessoal da esquerda tem, você jamais consentirá no jogo democrático normal, então você vai usar o procedimento de Maquiavel de tentar concentrar o poder e manter-se nele indefinidamente, que é exatamente o que está acontecendo. Recebemos um e-mail aqui que fala do Foro de São Paulo, vou ler para você, você vai escutar até o finalzinho. Vamos. Tá? Vamos lá. Acompanho o filósofo Olavo de Carvalho há 2 anos e posso afirmar, ele é um chato. Ele me obrigou a abandonar ideias tão bem construídas com a leitura dos principais meios de comunicação do país e, pior de tudo, usando fatos. Parabéns pelo programa, obrigado pelo excelente site, que é o www.olavodeccarvalho.org. E aproveito para perguntar se o senhor Olavo de Carvalho saberia dizer se alguém na imprensa, além dele, é claro, falou sobre o Foro de São Paulo antes ou depois das eleições presidenciais. Atenciosamente, João Alberto. Antes das eleições. Muito obrigado pela sua atenção, pelas suas palavras gentis e pela brincadeira. Antes das eleições, somente eu falei. Escrevi um monte de artigos, tá certo? Eu sei que todas as informações que eu tinha sobre o Foro de São Paulo chegaram às mãos do candidato José Serra através da sua assessoria, porque lhe foram enviados pelo meu amigo Denis Rosenfield. E o José Serra continuou fazendo de conta que não sabia. Porém, houve 2 outros jornalistas que pelo menos tentaram perguntar muito timidamente, é verdade, sobre o Foro de São Paulo ao Lula. Um foi o William Bonner, vamos dizer, numa rodada, numa entrevista, numa mesa redonda que tiveram lá com o Lula, e o outro foi o Boris Casoy, que é meu amigo. A resposta que o Lula deu ao Boris foi, nem fale disso. Como quer dizer, cale a boca e não me amole. Tá certo? O Boris entendeu o recado e não perguntou mais nada.
Antes da eleição, isso foi tudo. Porém, depois, aos poucos, outros jornalistas começaram a tocar no assunto. Não só os colaboradores do Mídia Sem Máscara, mas também alguns, o próprio Denis Rosenfield, que escreve às vezes no Globo, às vezes no Estadão, às vezes na Folha, tem tocado no assunto. Mas para 2 ou 3 que estão falando, tem 300 ou 400 que fazem de conta que a coisa não existe. Tá entendendo? Então não se pode dizer que seja propriamente uma conspiração, porque a coisa já é pública, não há conspiração aí. O que há é assim, é um jogo de conveniências. Quer dizer que, suspeitando que a divulgação da coisa poderia causar escândalo, poderia assustar os americanos e, evidentemente, mudar a política deles na América Latina, porque a política americana aqui, há mais de uma década, é baseada na ausência e é baseada no favorecimento da esquerda. Se você pegar todas essas ONGs que estão participando dentro do Fórum Social Mundial, todas elas são alimentadas com verbas da USAID, a Agência Internacional de Ajuda Americana, tá certo? E o Bush pode ficar bravo com isso e fechar a torneira e parar de dar dinheiro para essa gente. Se acontecer isto, a esquerda latino-americana desmantela. Está entendendo? Isto se o governo americano não decidir, vamos dizer, tomar uma posição mais firme com relação à coisa, como parece que vem fazendo com relação à Venezuela. Não é isso? Então, o que há, vamos dizer, é uma rede de serviçais, de pessoas subservientes na imprensa que não querem que o assunto venha à tona, embora esteja fartamente documentado, embora duvidar da existência do Foro de São Paulo hoje em dia é coisa de psicótico, de maluco. Porque essa é a mesma coisa que duvidar da existência da Lua, duvidar da existência do planeta Terra, ou duvidar da existência do HIV, como esse maluco que foi, esse biólogo maluco que foi falar no Fórum Social Mundial, né? Diz que o HIV não existe e que é tudo uma conspiração capitalista. Bom, então o Mário do Pinheirinho transmite ao Munir, escreveu para o Munir parabenizando pela coragem de expor a realidade quando muitos tentam tapar o sol com a peneira. Então, obrigado pela participação do Mário do Pinheirinho. Agora nós temos tantas coisas e são assuntos tão diferentes aqui, então não sei nem, estou tentando separar assunto por assunto, mas quando nós falamos, quando o Munir comentou aqui... Isso prova a necessidade deste programa. Uhum. Um programa como esse era necessário, porque toda a mídia brasileira é apenas aqui um órgão a serviço do Foro de São Paulo. Toda ela. Não porque haja uma ligação política, mas às vezes apenas por subserviência, por medo, por covardia ou por preguiça. Uhum. Não é isso? Nós estávamos falando no comecinho, né, Munir, que daí essas perguntas já vieram no começo do programa, sobre aquele problema das leis trabalhistas e da interferência do governo e tal. O Ricardo da Boa Vista, ele diz que trabalha numa empresa terceirizada, com presídio, trabalha num presídio e ganha R$500 por mês. A empresa dele alega que o governo tem que repassar verba para aumento de salário. Ele pergunta se isso é correto. E a Mara, também agente penitenciária, terceirizada, que ganha R$490 por mês para arriscar a vida por 12 horas. O que o governo está fazendo nesse sentido? Olha, eu não sei. Gostaria de ter uma resposta para dar a vocês, mas a verdade é que os governos cada vez mais terceirizam mais. E o que é um contrato de terceirização? É um contrato feito entre uma entidade qualquer, uma firma particular e um órgão do governo, que diz que aquela firma prestará tal serviço contra tal pagamento. Aí, obviamente, que dentro deste tal pagamento está a remuneração de vocês. Se essa remuneração não é boa, ela não é boa por várias razões. Uma pode ser porque o contrato, especificamente aí, seja um contrato ruim. Mas isso não seria provavelmente o caso. Quer dizer, a remuneração é má porque no Brasil todo mundo ganha mal. A gente se impressiona assim quando vê aí alguns ricaços de carros aí muito chiques e tal, mas é preciso você não ter essa impressão que é errônea. A remuneração que o Brasil dá às pessoas é muito baixa. Não sei se você tem ideia, mas o PIB dos Estados Unidos é 20 vezes maior do que o PIB do Brasil. Para um país de mesma área territorial, mais ou menos a mesma idade, nós somos um pouco mais novos, né? 1776 a 1822, essa diferença. Nós temos eles têm uma população 50% maior do que a nossa.
mas a desproporção de PIBs é imensa. Quer dizer, o Brasil é uma sociedade de baixa remuneração. A máquina, tal como foi montada, é para pagar mal as pessoas. Então, não é nada, não é um pessoal a sua competência, não é um decreto divino para você ter uma vida de penúria. Talvez não deva ser nem culpa do contrato que rege a relação entre o seu patrão e o governo. É preciso a gente começar a perguntar por que é que os brasileiros não sabem ganhar dinheiro, porque essa é a coisa mais assustadora. Mas aqui é proibido ganhar dinheiro, Muniz. Ganhar dinheiro aqui é crime. A única coisa que é certa aqui é o governo tomar o seu dinheiro. Você ganhar o seu dinheiro é crime. Agora o governo ir tomar, não, isso é justiça social. Agora você tem, o Brasil vive do agronegócio, que é a nossa maior fonte de renda nas exportações, é o agronegócio, e ao mesmo tempo diz que o agronegócio é o grande inimigo. Então o agronegócio está errado em ganhar dinheiro, certo está o governo em tomar o dinheiro dele para dar para quê? Para o MST, que não produz absolutamente nada, que é o maior latifundiário que já existiu na história do Brasil, e a quantidade de terra que tem é imensa, e vive do quê? Vive da cesta básica que você paga e que o pessoal do agronegócio paga. Está entendendo? Quer dizer, nós temos uma mentalidade, não é só anticapitalista, é a mentalidade de governo predatório mesmo. As pessoas acham que isso é o certo. Aqui você ser uma pessoa boa, moral, ética, correta, é você estar a favor desta roubalheira do governo. Agora você montar uma firma, você produzir algo ganhadeiro, é feio. É exploração do homem pelo homem, é crime. Nós precisamos tirar essa mentalidade. Assim nós não vamos para frente nunca. Tem que parar com isso. Mas tudo isso é economicamente absurdo, mas politicamente faz sentido. Porque você meter essa ideia na cabeça das pessoas é a base da conquista e manutenção do poder por prazo praticamente indefinido. Então, olha só que coisa interessante. Não tem nenhum sociólogo, não tem nenhum comentarista, há uma unanimidade completa no Brasil em achar, por exemplo, que a atual criminalidade dentro da qual nós vivemos é causada pela tal da desigualdade econômica social. Bom, se tem alguma coisa que é uma injustiça com os pobres no Brasil, é essa afirmação. Porque você pega vai numa favela muito pobre, vai numa região paupérrima, 99,9% das pessoas são absolutamente honestas. Trabalham em condições péssimas, levantam cedo, chacoalham. Se fosse bandido, não seria pobre, né? Pois é. Então, como é que eu posso dizer que num país como o Brasil, em que pessoas que ganham muito mal, e vocês que estão mandando a pergunta certamente não ganham nada bem, vocês por acaso viraram bandido por causa disso? Vocês não viraram bandido por causa disso. Por quê? Porque o problema do Brasil, o problema da criminalidade não é um problema ligado à renda. A criminalidade no Brasil é alta porque o Brasil está vivendo uma enorme crise moral que é incentivada por todo mundo que defende a tese de que é a economia que gera a criminalidade. Compreenderam isso? Quer dizer, a primeira maneira de você aumentar a criminalidade é você ficar falando em exclusão, não sei o quê. Essa própria ideologia gera criminalidade. E pior, as que inventaram sabem disso. São instrumentos de corrupção, essas ideias são instrumentos de corrupção moral da sociedade e ideias concebidas por espertalhões para amarrar as mãos da sociedade para que não possa reagir contra a criminalidade. Portanto, o que tem aí na pergunta de vocês é essencialmente uma espécie de grande enigma. Por que é que o Brasil não consegue botar dinheiro no bolso das pessoas? E a resposta para isso é porque o Brasil é uma sociedade motivada pela inveja, pela perseguição de quem trabalha, a título de fazer justiça social. Então, quer melhorar isso? Primeira coisa, pare de prestar atenção nessa conversinha fiada de justiça social, inclusão, sustentabilidade, ética. Toda essa conversinha moderninha é uma maneira de não resolver o verdadeiro problema. E olha, nós vamos continuar aqui com as nossas perguntas, e para o Olavo e para o Munir, essa do Carlos, do bairro Afonso Pena, um comentário que ele faz aqui, que ele tem visto muitos luminosos e letreiros do INSS. Se isso não é um esbanjamento de dinheiro público, se não era o caso de fazer uma auditoria, o CPI, para ver quem está ganhando dinheiro com isso, já que falta verba na saúde pública. Mas você acompanha o jornal Mídia Sem Máscara, você vai ver como a despesa do governo tem aumentado. Aumentou a um nível assim impensável nos outros governos. Estão gastando 3 ou 4 vezes mais do que Itamar, o FHC. Se um desses fizesse isto, haveria o impeachment imediatamente. Agora, por que não há o impeachment do Lula? Porque eles chegaram ao poder através de um processo científico de desmantelamento das possibilidades de oposição. Eles não chegaram ao poder para governar por 4 anos
e depois ir para casa se aparecesse um outro candidato vencedor. Não, eles vieram para ficar, de tal modo que seja Lula ou seja outro, vai ser o mesmo esquema partidário. Quem está no poder no Brasil chama-se Foro de São Paulo, e Foro de São Paulo quer dizer Fidel Castro. Este é o governante do Brasil, através do Foro de São Paulo e do seu servidor, Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre foi um discípulo de Fidel Castro e faz o que o homem mandar. Tá certo? Esta é que é a realidade. Nós estamos em pleno processo revolucionário, concebido pelo Foro de São Paulo ao longo de mais de 12 anos de discussões. Repito, a documentação está toda à mostra de quem quiser e basta você ler aquilo para você entender o que está acontecendo no Brasil. Agora, se não quiser ler, tá certo? E se quiser recusar este conhecimento elementar de ciência política, alegando que é teoria da conspiração, então eu digo, meu amigo, o senhor prefere um rótulo que o senhor viu no cinema do que a ciência e os fatos. Tá, e eu não posso discutir com pessoas desse nível, tá entendendo? Tá, isso é teoria da conspiração. O que o senhor sabe a respeito de teorias da conspiração? Cite uma. A única coisa que o sujeito ouviu é aquele filme do Mel Gibson, chamado Teoria da Conspiração. Foi aí que o sujeito ouviu falar, então catou o título do filme e sai carimbando. Quer dizer, discutir com o ignorante é perder tempo. E discutir com o mentiroso também é perder tempo. Nós temos que reunir pessoas honestas que queiram saber o que está acontecendo. Não é isso? Agora, não venha me perguntar qual é a solução. Eu falo, não tem solução. Eu não sou político, eu não tenho um partido político. Eu só tenho, vamos dizer, eu e o Munir, nós só temos aquilo que nós estudamos, que nós queremos passar para os outros. Agora, quem for político, que se organize, que reaja, que faça. Isso não cabe realmente a nós. Agora para o Munir, a Soraya do Bacaxeri, acho que aqui um comentário que ela faz, que se não seria mais interessante acabar com a estabilidade em órgãos públicos que você comentou aqui para abrir vagas para pessoas mais competentes. Pois é que o Soraya, no fundo a pergunta anterior é a mesma, né? É assim, olha pessoal, o governo só sabe fazer uma coisa que é gastar dinheiro. O governo tem um dinheiro garantido, mano militar, o governo tem meios de obrigar todo mundo a entregar o dinheiro que eles quiserem que você entregue. Então, o governo só se dedica ao hábito de gastar dinheiro. Então, o governo é aquele que gasta o dinheiro da pior maneira. Ele contata da pior maneira, pega as piores pessoas, às vezes não, mas às vezes sim. Ele gasta da maneira mais pouco econômica, ele paga tudo dobrado, ele compra os piores equipamentos que estragam, depois ele paga o dobro para consertarem. As pessoas que ele contrata sabem que tem estabilidade, então sabem que basta não fazerem nada, que permanecerão a vida inteira ali. Enfim, o governo é uma máquina de gastar mal o dinheiro. Então, quando você reclama, por exemplo, a pergunta anterior, que eles fazem desperdício, mas isso é o tempo todo e em todas as coisas. Não é só no luminoso, que é aquele que você vê porque justamente é um luminoso, mas é nas outras coisas também. Então, resumindo a ópera, quer dizer, o problema central é que essa entidade chamada Estado, ela é uma entidade insaciável. Quanto mais dinheiro você der a ela, mais ela vai querer gastar dinheiro. Então, o problema todo que a lei da responsabilidade fiscal não resolve, por exemplo, reparem como ela é inútil, né? Metade dos prefeitos romperam, a desrespeitaram, não vai acontecer nada. Garanto que não vai acontecer nada aqui. Então, o que devia ser feito no lugar de uma coisa como a lei da responsabilidade fiscal, a única solução possível é você decretar que o governo nunca pode ganhar mais do que tanto. É mais ou menos como você faz com um filho estroina, você limita a mesada e acabou. Porque o governo, de fato, tem que ter uma limitação física de dinheiro, porque ele sempre será um mau gastador. Agora, quem tem que criar essa limitação, vamos dizer, é a própria sociedade, não é o governo que tem que se autolimitar. Quer dizer, você tem que ter organizações, movimentos políticos, partidos políticos que sejam capazes de, esses sim, limitar a ação do Estado por meio da sua ação. Agora, vamos dizer, se você criou um pool de partidos esquerdistas, que o poder, e que desarmam ou compram todos os seus adversários, não adianta a gente dizer o que é para fazer, por quê? Porque não há forças sociais suficientes para fazer. A definição da democracia, vamos dizer, é um regime onde existem forças sociais antagônicas que disputam o poder de Estado, mas de tal modo, do Estado não, somente de governo, mas de tal modo que nenhum esteja garantido de poder permanecer lá por tempo indefinido. A política do Brasil, há mais de 30 ou 40 anos, voltou-se inteirinha para que uma determinada corrente política conquistasse o poder total e permanecesse lá eternamente, gerando até ficções de oposição para poder ludibriar o público.
Então, hoje, nós podemos dar a receita que nós quisermos, mas ninguém vai seguir a receita. A Marilena do Portão, ela pergunta em que consistiu, em que resultou e o que significou o caso Henrique Meirelles. O fato de que, se você está se referindo ao fato de que ele foi pego como sendo autor de emissões consideradas discutíveis, sob o ponto de vista legal, de dólares para o exterior, e dar declarações de renda que não são verdadeiras, o governo federal fez uma manobra política para dar a ele um status juridicamente tão diferente que o torna inimputável sob o ponto de vista da legislação comum. Ou seja, jogou-se o problema para um nível alto de competência jurídica e com isso espera-se que esse assunto vá sendo esfriado na medida em que o governo vai andando. Eu não acho que esse caso aqui seja um caso muito grave, eu acho que esse é mais um dos probleminhas brasileiros aí, mais um dos inúmeros casos de problema de dinheiro no Brasil, de corrupção. O que eu acho muito mais grave é o fato de que o Banco Central é uma instituição que acha uma boa ideia manter o Brasil com a maior taxa de juros do planeta, porque mesmo que você diga assim, não, nós precisamos ter uma taxa de juros positiva, é mais ou menos o seguinte, tanto faz você matar um sujeito com 2 tiros como com 58. Então, o que eu estou, na verdade, discutindo é que você tem que ter esses 56 tiros aí que vão entre a atual taxa de juros que nós praticamos e uma taxa de juros que seria suficientemente boa para que o Brasil continuasse sendo um destino de finanças internacionais bom. Então, muito mais grave do que o Henrique Meirelles ter dito para a Receita que o seu apartamento que valia lá não sei quanto, valia R$1, é o fato dele ter pago no ano passado 128 bilhões de reais em juros da dívida externa. Eu não sei se vocês ouviram bem, ano passado o Brasil gastou 128 bilhões de reais em pagamento da dívida externa. Ele gastou 40 ou 50 se a gente não quisesse ter não só o prazer de matar o bandido com 2 tiros, mas com 58. Então eu acho que é muito mais culpado por ser um gastador do nosso próprio dinheiro do que por ter dado lá ter tentado dar o nó na Receita Federal, coisa que, aliás, eu acho que é um pecado menor em relação ao primeiro. Agora, falando em nosso dinheiro, né, nós sabemos que o governo Lula, através dos ministérios e de estatais, está subsidiando fartamente o Fundo Social Mundial. Parece que só da Petrobras foram 4 milhões de reais para lá, mais não sei quanto de outro ministério, etc. É 2 milhões do governo do estado do Rio Grande e assim por diante. Para quê? Por um lado, vamos dizer, para fazer propaganda de Hugo Chávez, Fidel Castro, todos esses genocidas, tá certo? Assassinos malignos, tá certo? E por outro lado, para isto aqui, olha aqui, notícia do Terra. Marcha de mulheres e pelados se esbarram no fórum. Quer dizer que centenas de emissários, de pessoas que foram para o Fórum Social Mundial, militantes, né, começaram a atacar todas as mulheres, porque eles acham que o sexo deve ser socializado, abaixo o moralismo capitalista. Então todas as mulheres têm que dar para nós. As mulheres, por sua vez, ficaram brabíssimas, tá certo? E fizeram, ao contrário, uma marcha, né, protestando, né, pelos direitos femininos. Não são os homens que têm que comê-las, são elas que vão ter que escolher e dar para as que elas quiserem, tá certo? Então é nisto que se transformou esse tal do Fórum Social Mundial. Isto é uma putaria, tá certo? Financiada pelo governo federal. Inclusive um comentário aqui de José Nassi, inclusive agora não sei se o José Nassi é o homônimo aqui, só que essa concorda comigo, né, de Santa Canja, que letrinha que me escreveram aqui para nós, hein? Comentário sobre o Fórum Social do Rio Grande do Sul, que está virando um festival de estoque. Pois é, eles querem que a gente financie as suas brincadeiras, a sua putaria toda, mas como é que... Isso é um assinte. Uhum. E sabe o que vai acontecer para essa gente? Absolutamente nada. Eles podem fazer o que quiserem, tá certo? E, sobretudo, o que eu vejo é este confronto, vamos dizer, de imoralidades com pretensões moralistas. Porque os camaradas, eles querem atacar as mulheres alegando o quê? Não apenas o seu desejo, a sua lubricidade, a sua luxúria, não, mas alegando a moral socialista, que na moral socialista não haverá mais, né, esta separação burguesa entre, né,
cada um tem a sua mulher, etc. Não, todas as mulheres são de todos. Então vem com alegação moralista para justificar a sacanagem. Isso é coisa de uma baixeza, de uma mesquinharia fora do comum. Não é isso? E é isto que está sendo subsidiado pelo nosso governo. Olha, o Gilmar do Colombo, o bairro do Colombo, pergunta se o correto, que já foi comentado, é Folha de São Paulo ou Foro de São Paulo? Folha de São Paulo Não, é o Folha jornal... de São Paulo não, coitadinha. Esse é um jornal como... Chama-se Foro de São Paulo. Quem fundou essa organização foi Fidel Castro e Lula no ano de 1990. Escolheram este nome inócuo, Foro de São Paulo, não significa nada, tá certo? Já para não atrair muita atenção. Este foro se reuniu anualmente durante toda a década, emitindo resoluções que orientam a conduta de todos os partidos de esquerda. De maneira que nada que o PT faz, tudo que o PT faz está articulado com o PDT, está articulado com o PPS e está articulado com as Farc, porque essas organizações assinam as resoluções em comum e elas são obrigatórias para os membros. Isto não é brincadeira, não é assim foro de debate. Foro de debate não emite resolução. Quem emite resolução é uma coordenadoria política. Né? E que é exatamente o que é o Foro de São Paulo. Então, a política brasileira está sendo coordenada e dirigida pelo Foro de São Paulo há mais de uma década e no Brasil as pessoas são mantidas na ignorância até de que esta entidade existe. O Gerson, desculpem, Gerson Maciel do Boqueirão pergunta para o Olavo como o senhor vê a ligação de setores revolucionários da Igreja Católica, portanto nada dogmáticos, com o Foro de São Paulo. Mas é muito simples. Você leia um livro que se chama Las Puertas del Infierno. O autor chama-se Ricardo La Sierva. É um livro em 3 volumes. É a história da ação comunista dentro da igreja. Vamos dizer, a KGB começou a entrar dentro da Igreja Católica já na década de 30. Quando chegou pela década de 60, já havia comprado metade dos cardeais. Quando houve aquele escândalo da loja maçônica P2, você lembra? Você sabe que a Igreja Católica e a maçonaria têm um problema. Então, já do século XVIII existe, vamos dizer, um decreto papal que excomunga qualquer católico que entre na maçonaria. Ora, quando se estourou a loja maçônica P2, que foi, acho que 80 e pouco, você lembra disso? 82, 83? Se descobriu que na loja maçônica havia 82 cardeais. Ou seja, cardeais são eleitores do Papa, gente que decide o destino da igreja. E isto que pertencia àquela loja maçônica. Bom, quando foi, vamos dizer, antes disso, já no Concílio Vaticano II, a igreja já tinha assinado com o governo de Moscou um acordo pelo qual o concílio se comprometia a não fazer nenhuma condenação ao comunismo. Quer dizer, a igreja aí se vendeu completamente ao comunismo. Como é que nós vamos chamar essas pessoas ainda de católicas? É claro que não. Isto é uma farsa. Tá certo? É preciso ver, vamos dizer, que esta cúpula da Igreja Católica está em grande parte vendida a movimentos de esquerda. A teologia da libertação, chamada teologia da libertação, não é senão a manifestação, a realização da estratégia já concebida por Antônio Gramsci. Antônio Gramsci era o chefe do Partido Comunista Italiano na década de 30. Ele então já tinha concebido a seguinte estratégia. Ele achava que o Partido Comunista não devia atacar a Igreja Católica. Ele dizia, a Igreja Católica não pode ser destruída. Ela deve ser mantida intacta, infiltrada e esvaziada do seu conteúdo espiritual, o qual deve ser substituído pela nossa mensagem. A teologia da libertação não é nada mais do que isso. É uma farsa monstruosa. E pior, existe informação, existe documentação, existe bibliografia sobre tudo isso e no mundo inteiro se discute. Só no Brasil não se sabe nada a respeito. Então, não me venha dizer que o seu Leonardo Boff é católico, que Frei Beto é católico, não é católico, não é cristão nem no sentido metafórico do termo. São comunistas, tá certo? São comunistas, são inimigos da igreja e estão lá dentro, veste o uniforme e desempenha o papel, mas sabe perfeitamente para quem trabalha. Dr. Jaime pergunta para o Olavo, tendo em vista os políticos do governo atual, os ministros, a Revolução de 64 não foi em vão? Claro que foi em vão, porque ela, naquele momento que se fez a Revolução de 64, note bem, eu na época era um estudante militante de esquerda, tá certo? Eu odiava aquele governo, mas hoje entendo que aquilo era absolutamente necessário. Por quê? Já havia um processo de tomada do poder em curso, havia guerrilhas armadas por Cuba desde 1961 e a coisa vinha não crescendo e era preciso parar aqueles fulanos mesmo. Muito bem.
Acontece que o pessoal que fez a Revolução não tinha um programa de governo, não tinha plano nenhum, só tinha o plano de tirar os camaradas do poder e vir depois e fazer uma eleição rapidamente. Se fizesse a eleição em 1964, muito provavelmente teria sido eleito presidente o Carlos Lacerda. Mas houve um problema entre o Lacerda e o governo, aliás entre o Lacerda e o Castelo Branco, e o Lacerda de um lado e o Castelo Branco e o Roberto Campos do outro. É isso? E houve até uma polêmica na televisão, o Roberto Campos e Carlos Lacerda, e o Roberto Campos, por incrível que pareça, até que não se saiu tão mal perante, né, aquele leão, né, da oratória que era o Carlos Lacerda. Mas esta briga foi um negócio desastroso, porque inviabilizou o projeto de fazer eleições rapidamente e fez com que o governo se tornasse cada vez mais militar. Apesar disso, quando chega no governo Médici, ele toma uma série de providências de ordem econômica que permitiram que o Brasil chegasse a crescer até 15% ao ano, fazendo o governo Médici o maior sucesso, né, governamental de todos os tempos. O Médici, na última semana de governo, ele tinha 82% de popularidade, que era o que o Lula tinha na primeira. Tá certo? Mesmo assim, foi perdida a oportunidade de fazer uma eleição aí. Tá certo? E foi perdida a oportunidade porque Geisel e Figueiredo entraram na fila dizendo: não, vocês já governaram, agora nós queremos governar, e prolongam esta situação anormal e ditatorial por mais 8 anos. Independente dos méritos que o Geisel possa ter tido sobre outros aspectos, este pecado ele fez. Então, esta revolução, o que ela fez? Ela anulou na gestão Geisel e Figueiredo tudo que ela tinha feito no começo. Porque nós tínhamos chegado aos 15% de crescimento, daí no tempo do Geisel o homem funda 200 estatais, tá certo? Faz uma série de acordos econômicos absolutamente desastrosos, acordos político-militares ainda mais desastrosos, porque ele deu dinheiro e assistência técnica para Fidel Castro invadir Angola, e chega lá a matar não sei quantos mil angolanos, parece que foram 15, não sei se foram 15 ou 20 mil angolanos. Então comprometeu o Brasil numa política estatista e terceiro-mundista, muito agradável à esquerda, tá certo? Que isto liquidou com a nossa economia e acabou por desmoralizar completamente o famoso governo militar. Tá certo? Não se pode julgar o regime de 64, o governo militar, como se fosse uma coisa só, porque ali você tinha duas correntes absolutamente antagônicas. Que uma tinha razão em umas coisas, outra tinha na outra. Tá certo? Porém, então você teve dois regimes diferentes, um até o Médici e outro com Geisel e Figueiredo, cada um com seus méritos e deméritos. Mas do ponto de vista econômico, o Geisel e o Figueiredo foram um desastre total. Né? Vamos continuar aqui? Então, o Olavo, desculpe, a pergunta para o Olavo Renato, pergunta, essa biblioteca de filosofia que o senhor dirigia, ele é de São Paulo, do bairro de Moema, se vai ter continuidade as obras, já que foi publicado apenas o primeiro volume? Eu espero que tenha, mas como eu trabalhava sozinho para fazer praticamente sozinho para fazer esta série, quando chegou no quarto volume, o quarto volume era um livro de quase 800 páginas do filósofo basco Xavier Zubiri, e eu recebi a tradução requeria, vamos dizer, uma revisão muito profunda e notas de rodapé, e aquilo se tornou inviável para eu continuar fazendo. Eu fiz até a página 200 e acabei desistindo. Esta coleção só será retomada se houver algum patrocínio que apareça e que me permita contratar pessoas, porque eu não posso fazer tudo sozinho. A quantidade de trabalho que eu já estou fazendo na área, vamos dizer, pedagógica, jornalística, a qual agora se acreditou esse programa, editorial, etc., já é uma monstruosidade. Eu realmente não tenho mais condição de fazer isso. Então, só se aparecer algum patrocinador, me der um dinheiro para contratar pessoas, vamos dizer, para terceirizar uma parte do trabalho. E o Aristides, que é economista do Champagnat, primeiro ele manda um abraço para o Munir. Abraço, Aristides. E ele pergunta quem é o representante do Foro de São Paulo no Paraná. É boa pergunta, eu não sei não. Eu não sei, mas pode se descobrir. É muito fácil você descobrir. Você vai lá no mídiasemmascara.org, tem lá um link que são os documentos do fórum, todas as atas e resoluções. O nome dos signatários identifica algum que seja do Paraná. Certamente tem. E olha, tem tanta pergunta aqui, daí a Isabela mandou um bilhetinho agora para mim, faz as primeiras. Sei lá quais são as primeiras agora, né? Bom, o Poti pergunta, ele pede que explique o que é as Farc. Farc são Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Era um órgão guerrilheiro, tá certo, que no começo havia na Colômbia, mas isso mais de 20 anos atrás, você tinha vários
os chamados cartéis, que eram os donos do narcotráfico. Você tinha vários em concorrência entre si. A Farc não era um cartel, a Farc era um movimento guerrilheiro, que o que ela fazia? Ela invadia, né, tomava os cartéis, tá certo? E chantageava os traficantes. Bom, agora você tem que dar dinheiro para mim, quer dizer, a renda do seu cartel passa a vir para mim, senão nós matamos todo mundo aqui. A Farc estava muito mais armada do que os narcotraficantes, os narcotraficantes acabaram cedendo. Quando veio o presidente Clinton, de falta memória, o presidente Clinton inventa um negócio chamado Plano Colômbia. O Plano Colômbia dá uma ajuda para o governo da Colômbia para combater o narcotráfico com a condição de que não se envolva no problema político, portanto, não combata a guerrilha. Resultado, todos os cartéis caíram e a Farc agora ficou com tudo. A Farc tem quase o monopólio do narcotráfico colombiano. Existem também alguns fazendeiros formaram, vamos dizer, tropas paramilitares para reagir à guerrilha, e essas tropas paramilitares também copiaram o exemplo da Farc, começaram também a explorar os câmaras dos cartéis, e hoje elas têm uma parte, mas uma parte muito pequena do narcotráfico. Quer dizer, 90% Farc e 10% desses chamados paramilitares. A Farc, com isso, se tornou a força militar mais rica e poderosa do continente. Não há exército aqui capaz de enfrentar a Farc. Se juntar todos os exércitos do continente, a Farc ganha. É isso? Olha, não é gente que para brincar, não. Por exemplo, havia um partido na Colômbia, o Partido Socialista, no começo apoiava as Farc. Daí retirou o apoio. O que aconteceu? A Farc invadiu a festa do Partido Socialista, matou toda a liderança da mesma hora. Acabou o partido. Vocês entendem, então, por que o Lula não brinca com essas coisas. Né? Achei as primeiras. Vamos lá. Paulo Henrique pergunta para o Olavo, lá do Portão. A revista Super Interessante publicou matéria em defesa do governo João Goulart. E se quer saber se essa matéria não seria uma apologia ao governo Lula. Ora, é claro que é. Você tem toda a razão. Quer dizer, dizendo que o governo Goulart foi um governo maravilhoso, tá certo? Você está indiretamente acertando o governo Lula. Agora, o governo João Goulart, vou lhe dizer o que foi. O melhor amigo do senhor João Goulart chamava-se na época, era um fazendeiro. É isso? Quando caiu o governo, o senhor Theo Maia fugiu para a Austrália, onde comprou 1/20 do território da Austrália e rapidamente se tornou a 4ª maior fortuna da Austrália. Quando perguntam para ele, seu Theo, como é que o senhor conseguiu isso? Ele diz, o Banco do Brasil foi uma mãe para mim. Isto foi o governo João Goulart. Ou seja, o PC Farias, perto do que se fazia naquela época, era um menino passarinho. Está entendendo? Então o governo João Goulart não foi brincadeira. Está entendendo? Então, eu tenho testemunho de jornalistas que trabalhavam na sala de imprensa do Palácio do Planalto e que viam o presidente pessoalmente entrar com escrituras de apartamento para oferecer ao jornalista quem quer apartamento. Assim. Quer dizer, hoje se fala de corrupção, você não sabe o que é corrupção. E o Marco Aurélio do JuVV pergunta se os militares são coniventes com o Foro de São Paulo. E eu acho que são intimidados, porque sabem que não tem dinheiro e nem armas para enfrentar uma coisa como o Farc. Quer dizer, deixaram a coisa crescer a tal ponto que agora eu acho que muitos deles pensam em ceder, pensam até em agradar essa gente entrando. Né? É aquele negócio do Maquiavel, se você não pode vencer o seu inimigo, você adere a ele. Você mais adere da boca para fora para depois puxar o tapete. Quando várias forças sociais fazem isso, nós temos aquela situação a que eu me referi no outro programa, de que falava o Hermann Rauschning, não sei se vocês lembram, que é aquele sujeito que era nazista, que era governador nazista, e que depois fez lá umas entrevistas com Hitler, descobriu o malefício no qual tinha se metido e fugiu para a Inglaterra, escreveu um livro chamado A Revolução do Nihilismo, onde ele explica como que os nazistas fizeram uma revolução por cima. Revolução por cima é um composto, quer dizer, você cria um esquema de poder para se perpetuar lá, mas através de arranjo entre forças que são incompatíveis, que se odeiam entre si, que fica uma puxando o tapete da outra. Nas forças que compõem o presente esquema de poder, existe o nacionalismo militar, que é pequeno, mas é forte ali no meio. Então eu tenho a impressão que esses nacionalistas militares, eles estão mais ou menos se aliando às Farc e Foro de São Paulo, nessa coisa anti-americana, na ideia de, não, nós fazemos aqui um vasto movimento anti-americano e depois nós puxamos o tapete dessa esquerda e ficamos nós por cima. Enquanto os outros estão pensando em fazer a mesma coisa com ele. Esta coisa, vamos dizer, do esquema de poder
que junta forças incompatíveis, Hermann Rauschning disse: isto esgota o país. Isto liquida um país. Pelo simples fato de estar aí, mesmo que não haja revolução, mas isso aí vai acabar com o Brasil pelo simples fato de existir. Quer dizer, acordos oportunistas entre forças antagônicas que não se respeitam e que só estão pensando um modo de se destruir. Isso é perigosíssimo. Tá certo? Quer dizer que a verdadeira concorrência democrática substituída pela concorrência, vamos dizer, obscura, tá certo? E discreta, tá certo? Entre várias facções golpistas. Existe vamos dizer, uma extrema-direita nacionalista profundamente anti-americana que está aliado, mais ou menos se aliando a essa gente, embora a odeie. Esse é outro detalhe. O pessoal às vezes usa extrema-direita. Todos os movimentos de extrema-direita no mundo são anti-americanos. E no Brasil, se você defende os Estados Unidos um pouquinho, você é que é extrema-direita. Isso é uma farsa. Isso já mostra a maluquice que chegou neste país. Naquela passeata que teve depois do 11 de setembro, passeada anti-Bush, estava lá o líder do partido nazista americano, David Duke, de mão dada com o pessoal islâmico, com os comunistas, etc, etc. Todos eles querem acabar com os Estados Unidos e com Israel. Se você fala uma palavrinha em favor de Israel e dos Estados Unidos, os caras... O próprio camarada da extrema-direita chama você de extrema-direita. Como este sem vergonha desse Lyndon LaRouche, que escreveu um artigo meu, que é um milionário americano, né, que mantém um movimento político, esse sim de extrema-direita, fascista, tá certo? E que teve a cara de pau de escrever um artigo a meu respeito, dizendo que eu era o grande defensor do globalismo no Brasil, quando eu sou notoriamente o mais antiglobalista. Tá certo? Então, fazendo isso, a gente está tentando rotular, vamos dizer, o que é o conservador velho, bom e velho conservadorismo democrático, como se ele fosse a extrema-direita, enquanto os movimentos de extrema-direita permanecem protegidos. Essa é uma coisa de uma sem vergonha fora do comum. Olha, nós vamos continuar aqui com as nossas perguntas e com com as intervenções também dos nossos telespectadores, mas lembrando que às 17 horas, né, está faltando alguns minutinhos só, né, nós vamos interromper para a cidade de São Paulo, infelizmente, vamos continuar com Curitiba, com o nosso Mídia Sem Máscara na TV. Então, só um comentário aqui do Álvaro, né, que ele parabeniza pela aula de história e pela qualidade do programa Mídia Sem Máscara na TV. Bom, acho que dá tempo ainda para uma perguntinha ainda, antes de pedir para rolar a vinheta. Não? Pode rolar a vinheta? Então, vamos lá. Então tá aí, continuamos com Curitiba, né? São Paulo só que saiu da rede e nós continuamos aqui então com os comentários, com as perguntas dos nossos telespectadores. O Sandro de Santa Felicidade, ele disse: se os países do Mercosul fizessem uma moeda única, seria tão forte quanto o euro. Agora, ele não fez com pergunta, eu acho que ele fez com uma afirmação, então vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Olha, então, é assim, o Sandro, olha só. Houve uma época no mundo em que as moedas, o dinheiro que você tem no bolso, ele correspondia a alguma coisa que tinha um valor intrínseco. Então, durante muito tempo, vigorou o que se chama de padrão ouro, que era a ideia de que o dinheiro que você tem, olha, as notas de dólar, hoje não é mais assim, mas antigamente, sobre a nota estava escrito lá que você podia ir ao Tesouro Americano e trocar o valor daquela nota por uma quantidade equivalente em ouro. Isso foi assim muito tempo, mas isso não é mais assim. Hoje em dia, nenhum país grande, desenvolvido ou não, ou seja, nenhuma economia relevante faz isso. Então hoje o dinheiro que você tem no bolso é um dinheiro que representa alguma coisa. Ele continua tendo uma ligação com alguma coisa, mas não é mais com uma reserva contra a qual você pode sacar. Você não pode mais transformá-lo em ouro, mas você tem uma contrapartida em todo caso. E essa contrapartida é a pujança, a qualidade, o poder relativo da economia que produz aquela moeda. Contra essa ideia, você pode me dizer assim: não, mas veja, os Estados Unidos, o dólar está cada vez mais fraco, e há muito mais dólares do que eles podem resgatar. É verdade, mas ainda assim, os Estados Unidos continuam sendo o lugar do mundo para o qual os capitais pedem refúgio contra as intempéries políticas, etc. Então, uma moeda representa mais ou menos a competência econômica daquele lugar que a emite. Quando você pensa em Mercosul, então estamos pensando assim: vamos pegar as economias do Mercosul e vamos gerar uma moeda comum entre elas.
a qualidade desta moeda, chamada qualquer coisa, austral, que fosse, ela iria refletir a qualidade econômica dessa meia dúzia de países. Quando você analisa por esse lado, você chega facilmente à conclusão de que ela não valeria grande coisa. Veja, nós estamos agora às turras com a Argentina, porque a Argentina não quer que, nas regras do Mercosul, se comercializem tantos televisores brasileiros como nós queremos. E a razão disso é muito simples. A Argentina descobriu que nós temos uma tapeação aqui chamada Zona Franca de Manaus. Então, quando se compra um televisor, qualquer aparelho eletrônico na sua casa, feito na Zona Franca de Manaus, isso não é um produto brasileiro. Isso é um produto feito na Coreia, na China, não sei aonde, que vem desmontado aqui, chega em Manaus, ele é remontado. E aí isso recebe uma marca de indústria nacional. Como os argentinos não são tão bobos quanto a gente pensa, eles acham estranho que nós estejamos vendendo como brasileiros aparelhos, uma quinquilharia que na verdade o brasileiro não tem nada. Não tem nenhum aparelho eletrônico no Brasil que não é feito na Zona Franca de Manaus. Isso significa o seguinte, que eles são todos feitos em outros países e apenas montados aqui. Então, por aí você percebe o quanto é fraco o Mercosul, quer dizer, o quanto nós estamos aí com dificuldades de criarmos uma zona de comércio comum, porque nem mesmo uma coisa como essa, quer dizer, um nível de nacionalização é passível de estar funcionando sem controvérsias. Então é muito improvável que nós consigamos, com uma união econômica financeira no Mercosul, o que é hoje o equivalente à união financeira da Europa comunitária. Então, continuando aqui, o Joel da Fazendinha pergunta para o Olavo: como o Foro de São Paulo é um órgão para manter a esquerda no poder, ele gostaria de saber como os governos militares de direita se mantiveram no poder até 2002. Havia um órgão como o Foro de São Paulo? Mas que governos militares de direita? Há muito tempo você não tem ditadura de direita aqui na América Latina. Pois é, acho né? que tá... Essa aí acabaram todas na década de 70, 80, foram acabando. Uhum. E foram acabando, na verdade, se você quer saber, quem mandou acabar com as ditaduras aqui foi o governo americano, isso sim foi pressão. No Brasil se conta a história ao contrário, que os americanos deram os golpes militares. Não, o governo não teve nada a ver com o golpe militar, mas tiveram a ver com o seu fim. Quer dizer, eles pressionaram pelo retorno à democracia, os americanos pressionaram pelo retorno à democracia. Isso já faz bastante tempo. Então, algum tipo de democracia nominal, pelo menos nominal, existe em toda a América Latina, e não há mais regimes militares de direita, como houve na Argentina, aqui no Brasil, no Peru, etc, etc. Vamos lá? Tem mais pergunta aí? Tem, agora não sei se meu microfone está funcionando, acho que não. Vou fazer uma outra aqui, do Newton de Gamboa para o Olavo, que ele viu uma palestra do jornalista Hélio Fernandes, no qual, depois de comparativo levar a Jesus Cristo, ele defendeu a prisão e fuzilamento de todos os bancários do Brasil, arrancando aplausos da... Olha, o Hélio Fernandes, deve ser os banqueiros, o bancário, todo mundo. O Hélio Fernandes, antes da eleição, ele disse que o Lula era o salvador do Brasil, que tinha sido anunciado na profecia de São João Bosco, a respeito do... São João Bosco é um santo italiano que fez profecias a respeito desta parte do mundo, né? E tinha lá que viria um salvador que iria transformar o Brasil numa terra onde jorra leite e mel. E o Hélio Fernandes, a sério, sem nenhum intuito de humor, escreveu que o Lula é esta criatura. E escreveu isso até comovidamente, no termo assim: olha aqui, gente, eu vou dizer para vocês um negócio que é profético, é místico, é até metafísico. O Lula está previsto na profecia de São João Bosco. De maneira que esse Hélio Fernandes é um homem completamente gagá, tá certo? Nada do que ele diga tem a menor importância. Isto não influi nem contribui. Não nego que ele antigamente tenha sido um grande jornalista, mas agora está escrevendo assim, está assim numa intoxicação de babaquice que não é inseguro. Olavo, o Milton da Fazendinha, ele diz o seguinte, também comenta, que com relação ao desarmamento por parte do governo, nós falamos na semana passada sobre o desarmamento, né? Não seria receio de uma revolta no futuro? Talvez, mas ver, o desarmamento da população é um expediente que foi usado por todos os governos fascistas, comunistas, nazistas. Nenhuma democracia tentou. Em Israel se tentou isso aí e deu resultado errado. O banditismo cresceu. Então o que já liberaram
né? O governo. Nos Estados Unidos, os estados, as províncias onde você tem menor taxa de banditismo são aquelas onde as armas são inteiramente liberadas. Como, por exemplo, né, o estado de Nevada. O estado de Nevada todo mundo pode ter arma e você pode até sair com elas na rua, contanto que não seja escondido. Tá certo? Porque se está escondido é porque tem a segunda intenção. Agora, se você está com uma baita 45 aqui, todo mundo já sabe, né? Então não há perigo. Nesse estado o banditismo é zero, né? Embora Nevada seja um estado onde existe uma jogatina imensa, cheio de cassinos, etc. Não há criminalidade. Outra coisa, voltando ao tema que o Munir falou, de banditismo e, como diz, exclusão social, pobreza, etc, etc. Eu morei um tempo em Bucareste, Romênia. Lá que eu soube o que é pobreza. O que o brasileiro fala de pobreza, olha, não tem comparação. Para falar de menino de rua, lá os meninos de rua eram milhares, né? E pediam esmola na rua, mas ninguém tinha esmola para dar. Tá vendo? É uma coisa absolutamente desesperadora. E quando chegava o inverno, eles tinham que se esconder no esgoto, que era um único lugar quentinho. O cocô era quentinho, então se escondiam no esgoto. Com toda esta miséria, a criminalidade violenta em Bucareste é zero. Durante todo o tempo que eu estive lá, só houve um crime violento, que é um soldado que matou a mulher que encontrou com outro na cama. Assalto à mão armada não existe. É com um povo paupérrimo, que depende realmente da caridade alheia, né? Isso daí que é um comentário até que o Alexander do Cabral faz. Comentar a respeito da ideia internacional de que a violência brasileira não é causada apenas pela má distribuição de renda ou pobreza. Não é causada em nada pela má distribuição. A má distribuição de renda faz com que os pobrezinhos que moram, tá certo? Por exemplo, nas favelas carioca, sejam submetidos à autoridade arbitrária e assassina dos traficantes. No Rio eu tinha uma empregada que ela terminava o serviço dela e ia para casa. 2 vezes por semana, daqui a pouco ela voltava. Falava, não conseguia subir o morro porque tinha tiroteio. Então ficava o marido dela lá em cima com 2 crianças e a coitada dormindo lá em casa sem poder ter notícia deles. Isto era o destino de milhares de pessoas pobres que viviam ali. Quer dizer, você vai dizer que foi a pobreza que criou isso? Ao contrário. Quer dizer, se você tem a pobreza, ainda vem o banditismo e acrescenta a gravidade da situação. E não é só isso, né? Quer dizer, a pobreza não gera criminalidade. Então, você tem uma porcentagem das pessoas que têm índole criminosa. São assim de natureza, da sua própria natureza. Elas serão criminosas com qualquer quantidade de dinheiro na carteira. Só escolherão os crimes de modo diferente. Então, dizer que pobreza gera crime é um desrespeito para com as pessoas pobres do Brasil. Porque vai perguntar para os moradores dos morros se eles têm alguma vontade de virar criminoso só porque estão sem dinheiro. Provavelmente quem fala isso, quem adere a essa ideia, provavelmente é alguém que não deve ser rico, provavelmente é alguém que se acha pobre. E não é por essa razão que você que pensa isso vira criminoso. Você olhe para você próprio para saber isso. Quer dizer, o problema central é que quando você tem populações pobres, como numa favela, os criminosos são a elite da favela e nunca o grosso da população da favela. E por que os criminosos da elite da favela conseguem o espaço que têm? Porque eles têm um respaldo político, um respaldo ideológico, intelectual, da comunidade de gente que não mora lá e que acha a criminalidade da favela uma graça, um negócio romanticíssimo, uma coisa muito bonita, uma espécie de ataque aos valores burgueses, e que o criminoso de fato está resolvendo alguma espécie de justiça social. Quer dizer, a ideia de que a diferença de renda que gera criminalidade é o primeiro estímulo à própria criminalidade que você possa conceber. Portanto, não estou dizendo com isso que a renda deva ser mal distribuída, antes que concluam isso, estou apenas dizendo que esta ideia de achar que esse é um problema econômico é uma ilusão extraordinária. E que as pessoas não pensam no que estão dizendo quando afirmam isso, porque se pensassem não concordariam. Então o problema central aí é você lidar com o problema econômico, mas dar à instância moral a sua própria contribuição. A criminalidade no Brasil é um problema moral, não é um problema econômico. Tem origem na crise moral em que nós vivemos. E não na crise econômica. E nós temos, vamos dizer, uma cultura de exaltação do banditismo. Desde a década de 30, você pegar teatro, cinema, romance, etc, etc.
aqui assim, o bandido sempre tem razão, a polícia sempre errada. É o contrário do que acontece no resto do mundo. Quer dizer, isso é um elemento cultural tão forte, tão profundamente impregnado, tá certo? Que é impossível que isso não tenha nenhum efeito na produção dessa situação. É a pobreza, como é que entra a pobreza nisso? A pobreza só serve para tornar o cidadão mais vulnerável e mais indefeso perante o bandido. E se o bandido, vamos dizer, o forçar a trabalhar para ele, ele vai ter que trabalhar porque ele não tem meios de reagir. O Estado vai protegê-lo, quer dizer, o Estado vai lá garantir os direitos do favelado? Não vai. Quer dizer, o Estado já repartiu, no tempo do seu Brizola, o território já foi repartido, né? A soberania do narcotraficante nos territórios carioca já é praticamente reconhecida pelo governo, quando o seu ex-ministro Gilberto Gil e o outro, que eu esqueci o nome, quem era? Era o Berzoini? Não sei. Dois ministros que tinham que visitar lá um território, favela no Rio de Janeiro, pediram licença para o narcotraficante. Ou seja, o Estado brasileiro reconhece a soberania dos desgraçados. Agora, se o Estado reconhece, então é aí que o morador tem que dizer, olha, então de fato quem manda aqui é o narcotraficante, o Estado não vai me proteger de jeito nenhum. Quer dizer, não é só a pobreza, mas a desproteção em que essas pessoas ficam, que as entrega inermes nas mãos destes criminosos. Agora, alguns comentários que depois o... acho que tem aqui uma pessoa que ligou, o Rui Pigato, que ligou aqui, fazendo comentários muito bons sobre o assunto dos transgênicos do último programa, deixando claro aqui, eu não sou agrônomo, o Rui, então, deixando claro que o nome Roundup é o nome de um inseticida que tem por princípio ativo uma substância chamada glifosato, que é a substância que mata as ervas menos a planta, que tem a imunidade a ele, que é justamente a planta transgênica, que é aquela feita, produzida a partir da semente que a Monsanto comercializa. É verdade, ele diz ele aqui ainda, que o custo do tratamento, ou seja, o custo do tratamento de herbicida de uma determinada área é muito menor do que na soja convencional, o que também é verdade. É isso mesmo. Quer dizer, os agricultores usam sementes transgênicas, ou gostariam de usar, pelo simples fato de que é mais barato. Não há nenhuma outra razão. Por isso que eu sempre digo às pessoas que estão apavoradas com isso, porque há um certo pavor que se tem tentado inculcar nas pessoas ultimamente, que é a ideia de que o mundo será refém da Monsanto. Bom, muito bem. Em primeiro lugar, o dia que a Monsanto cobrar tanto pela sua semente, ao ponto de ganhar realmente dinheiro com isso, os agricultores todos voltam para a semente convencional. E não adianta vir me dizer que não vai ter, porque vai. Olha, para vocês terem uma ideia, hoje, no Banco Nacional de Cultivares, no Registro Nacional de Cultivares brasileiro, hoje há 140 sementes de soja disponíveis, diferentes. Fora aquelas que não são mais usadas porque já têm baixa produtividade. Somando tudo, deve dar mais ou menos 400. Então, o fato de que o preço da semente transgênica pode ser alto, coisa que nunca será, porque não esqueçamos que logo, logo vamos ter diversos concorrentes, inúmeras outras firmas que irão produtos transgênicos com outras características. Então, de fato, não há por que nós ficarmos com esse clima de apocalipse econômico nesse assunto. É preciso olhar objetivamente. O agricultor que planta transgênico, planta, e eu tenho estudos que mostram isso, com aproximadamente metade do custo do cultivo tradicional. E essa é a única razão pela qual se usa transgênico. Sendo, de fato, um produto cuja nocividade não está de modo nenhum comprovada, tanto é que o FDA americano o autoriza, e ele deve saber mais sobre isso do que a ministra Marina Silva. Então, tendo em vista isso, o transgênico tem uma provável, quase com toda certeza, um destino de domínio das produções agrícolas no Brasil e do mundo. Daqui a um tempo nós não veremos mais plantas que não sejam transgênicas, exceto, claro que sempre vai ter um cultivo aqui ou ali para um outro exótico. Tem ali na rua Cabral, ali na Avenida Cabral, tem uma lojinha de produtos macrobióticos, certamente vai se interessar por um pouco de soja não transgênica. Mas esses mercados são, por natureza, muito pequenos, e é claro que sempre haverá algum europeu exótico. Bom, mas na hora que os europeus tiverem que pagar
40%, 50%, 60% a mais. Para ter uma soja não transgênica, provavelmente também o seu exotismo ficará mais fraco. É muito improvável que o transgênico não domine rapidamente a produção agrícola internacional. E essa é quase inevitável. Comentários aqui, então, da Dina do Pilarzinho. Ela gostaria de sugerir à produção que, quando for falar de assuntos polêmicos, sempre trouxessem pelo menos duas opiniões. Então... A senhora está profundamente enganada. Por quê? A outra opinião já está na mídia inteira o tempo todo. Está em todos os canais de televisão, em todos os jornais, em todas as universidades. E nós, vamos dizer, para rebater tudo isso, nós só temos este espacinho. A senhora ainda quer que nós dividamos? A senhora acha que isso é justiça? Que brincadeira, dona. A Terezinha do Cajuru, ela diz que o PT veio para ficar e não serve aos paranaenses. E a Cíntia do Bairro Alto, sobre o funcionalismo público bem remunerado, são de Brasília, não os do estado do Paraná, diz a Cíntia. Agora tem dois assuntinhos aqui que eu queria lembrar, que foram aqueles assuntos, eu não quero que o programa termine antes de eu lembrar isso. Tá. Que foram aqueles assuntos que eu botei no meu artigo do Globo da semana passada, o artigo que se chama Panos Quentes, que está reproduzido na minha página, www.olavodecarvalho.org, e no www.mediasemmascara.org. São duas notícias fundamentais. A primeira é que houve um convênio assinado em dezembro do ano passado entre os governos da Venezuela e de Cuba, que permite a policiais e juízes cubanos operarem dentro do território da Venezuela, prendendo ou emigrados cubanos ou cidadãos venezuelanos que sejam procurados pelo governo de Fidel Castro. Isso quer dizer que a autoridade policial de Fidel Castro agora, repentinamente, se estendeu sobre toda a população venezuelana. Na Venezuela existem 30 mil exilados cubanos que fugiram de Cuba porque não tinham liberdade lá. Ora, o direito de asilo garante, tá certo, que o sujeito está exilado ali, ele está fora do alcance do governo do qual ele fugiu. De repente, este direito internacional é violado pelo senhor Hugo Chávez, que entrega esses 30 mil, vamos dizer, entrega esses 30 mil e os próprios cidadãos venezuelanos à mercê do Estado policial cubano. Isto nunca aconteceu na história do totalitarismo universal, uma notícia da mais alta importância que a nossa mídia faz que não viu. Outra notícia essencial que vai mudar o rumo da história do mundo, tá certo? De uma maneira grave, talvez catastrófica, é o chamado Tratado da Lei do Mar. É um tratado que está sendo discutido na ONU já faz tempo, agora a coisa retomou impulso e pode ser assinada ainda este ano. Este tratado confere à ONU a soberania sobre 70% da superfície do planeta. Isto acaba com todas as soberanias nacionais. A ONU tem ali, vamos dizer, todos os direitos sobre o território e sobre todas as riquezas naturais ali presentes. Isso quer dizer que se o governo do local quiser explorar suas riquezas, vai ter que pagar para a ONU. Então, isto, vamos dizer, é a destruição total das soberanias nacionais. Nós estamos, no momento, o mundo está, no momento, assistindo um processo de tomada do poder, de consolidação do poder em escala mundial, exatinho como aconteceu no Brasil com o PT. Quer dizer, tem certas correntes que se apossaram da ONU e estão se autonomeando um governo mundial. E nós estamos deixando. Enquanto isso, nós estamos preocupados com George W. Bush. Eu digo, você acha que George W. Bush meteu a pata em 70% da superfície da Terra? Se os americanos fizessem isso, dava guerra imediatamente. Mas se é que os burocratas da ONU fazem, todo mundo aceita. Essas são duas notícias, vamos dizer, de gravidade extrema, que a nossa mídia nem mesmo tocou. Quer dizer, a nossa mídia é um órgão anestésico, tá certo? Ela todinha só serve para anestesiar a população, de modo que nada de sério se discuta. A gente tem que parar com isso já. Nós temos que voltar aos bons tempos em que o Brasil tinha jornalismo de fato, tinha debate, tudo se dizia, tudo se comentava, tá entendendo? Havia o verdadeiro confronto de ideias. Este programa não foi feito aqui para fazer o confronto aqui dentro. Esse programa não é um programa de debate, é um programa de combate. Tá certo? O debate é entre nós e os outros. A questão que vai pedir, tá certo, para as grandes redes de televisão, para os grandes jornais, que dividam melhor o espaço. Que em vez de ter 99% para um lado e 1% do outro, que tenha pelo menos 50-50. Né? O Munir quer comentar também Olha, tem aqui uma pergunta longa e complexa do Renato Monteiro Clos, que talvez nós não consigamos ler aqui ao vivo, mas eu acho a pergunta é muito interessante. Eu
E o Renato está dizendo assim, olha, há uma tendência, por um lado, de formação de uma espécie de governo mundial, que é isso que o Olavo está dizendo aqui. E, por outro lado, existem os financistas internacionais, os banqueiros, vamos falar assim claramente, que gostariam de ganhar a maior quantidade possível de dinheiro. Pois justamente o que eu sempre tenho dito como sendo a situação mais exótica de todas, é que essas duas coisas vivem em simbiose. A simbiose é um processo biológico que é, por exemplo, existem nas raízes da planta chamada soja, existem nódulos de bactérias chamadas risóbios, que retiram do ar o nitrogênio de que a planta precisa e recebem da planta como contribuição açúcares, carboidratos, para poder viver. Pois essa simbiose acontece exatamente aqui. De fato, há uma tentativa de criação de um governo mundial a partir da ONU, que já está materializado, por exemplo, em coisas que já aconteceram, como a criação de um tribunal criminal internacional, pela manipulação de todos os projetos culturais do mundo por meio da Unesco, por exemplo, e por uma série de outros sintomas muito claros que já existem. A lei do mar está vindo. Agora, a ONU já existe de fato como governo mundial. E, no entanto, ao mesmo tempo que acontece isso, você tem uma comunidade internacional, sobretudo de financistas, cujo objetivo é ganhar a maior quantidade possível de dinheiro, mesmo que esse globalismo, mesmo que o advento desta ONU como governo mundial, os esteja colocando lentamente contra o pelotão de fuzilamento. E, embora pareça uma coisa profundamente contraditória, na prática não é, porque essas duas forças se simbiotizam, vamos falar assim. O governo, os banqueiros precisam de uma face humana. A ONU vive da sua face humana, da ideia de que ela protege os pobres, os descamisados, as vítimas do tsunami, etc. Enquanto que a ONU precisa do mando militar e de uma potência imperial como os Estados Unidos, que nesse caso, eventualmente, transforma-se nisso. Ou seja, o que você tem aí é um trabalho de simbiose em que o banqueiro pensa que está dando o golpe na ONU e a ONU pensa que está dando o golpe no banqueiro. Esses dois lados ficam assim com essa situação. Esse é o problema exatamente entre os Estados Unidos e a ONU, está entendendo? Quer dizer, os Estados Unidos já deram vários golpes na ONU. Quer dizer, invadiu o Iraque, sem autorização dela, foi o primeiro. Depois, denunciar esse propinho de Saddam Hussein, que choveu dinheiro dentro da ONU, já foi outro. Quer dizer, a ONU está muito abalada com essas coisas. Aí os americanos agora, talvez por achar, não, nós fomos longe demais, já batemos muito neles, agora quer ser bonzinho. Então, está inclinado a assinar esse raio do Tratado da Lei do Mar, que liquida as soberanias nacionais, inclusive liquida a soberania americana. Né? Então, tudo isso é muito ambíguo. Você tem uma concorrência, uma luta de poder, briga de foice no escuro ali. Né? Por exemplo, os Estados Unidos seria o melhor negócio do mundo que agora a ONU entrasse no Iraque, porque o Iraque aparentemente não tem muito jeito, mas ele acha que o Iraque já não é mais tão contaminável pela ONU assim. Então, o mundo contemporâneo, ele é um mundo em que há uma contradição entre essas duas coisas. É preciso compreender isso com muita clareza. Se por um lado eu tenho uma tentativa de globalização do governo, feita com um espírito, né, com uma espécie de índole comunista, socialista, por outro lado, eu tenho um capitalismo que é cada vez mais ganancioso, no sentido de estar preocupado só consigo próprio, e que fará todas as concessões para a ONU escravizar os outros, contanto que o dinheiro dele não acabe. Quer dizer, é uma maneira dos dois lados usufruírem dessa situação. A sua pergunta revela com clareza esta simbiose caótica que há entre essas duas coisas. Na verdade, como todo mundo já sabe que a economia socialista não funciona. Isso o mundo inteiro já sabe. Então tem que ser economia capitalista. Mas acontece que se for uma economia capitalista com uma democracia capitalista, acaba a mamata de toda esta classe burocrática. Isso também não pode acontecer. Então está todo mundo tentando inventar um jeito de articular a economia capitalista, algo de economia capitalista liberal, com uma administração pública socialista em um Estado gigantesco. Este é o problema que nós estamos no momento. Quer dizer, vamos dizer, ninguém é maluco de achar que tem que socializar todos os meios de produção, estatizar tudo. Não, então a gente já sabe que não funciona. Ah, bom, mas não queremos dar o braço a torcer e, vamos dizer, desistir de vez da ideia socialista. Então eles começam a negociar, né, com os capitalistas, e é desta negociação que está nascendo o mundo moderno, que é uma espécie de imensa China. Quer dizer, que é uma economia semi-capitalista com um governo semi-comunista.
Né? Ou seja, é ainda aquele esquema do Rauschning de você criar um esquema de poder formado por forças incompatíveis, que fica ao mesmo tempo colabora e tenta puxar o tapete. Se isto em escala nacional já é ruim, você imagina em escala mundial. Eu queria só que as pessoas não chamassem isso de liberalismo de nenhuma forma. Não é neoliberalismo. Porque justamente isso que está acontecendo é apenas uma formatação socialista nova. Então ficar achando que quando o governo não está mais vendendo gasolina, quando o governo sai da economia, como aconteceu a partir do governo da Margaret Thatcher, isso é a rendição do socialista da economia de mercado, é a coisa da maior ingenuidade que alguém possa achar. Porque não é possível isso. Na verdade, o que acontece é uma forma nova de gestão da socialização do mundo, em que o governo prefere se ocupar de gerir as almas das pessoas, a opinião das pessoas, daí então esta onda de politicamente correto. O governo está preocupado em controlar o comportamento das pessoas e deixa o fabricante de prego produzir prego, porque ele produz prego melhor que o governo. Então, isso que tem hoje, que as pessoas erroneamente veem como uma espécie de vitória do capitalismo sobre o socialismo, nada mais é do que isso chamado neoliberalismo, nada mais é do que uma nova forma... reciclagem da fórmula socialista. Socialista, só isso. Tão desastrosa quanto a anterior, talvez pior. É que não querem mesmo dar o braço a torcer, quer dizer, eles cederam um pouquinho na economia, bom, então nós vamos ter que privatizar umas estatais, nós vamos ter que abandonar a economia parcialmente. Tá bom, nós abandonamos a economia e metemos a pata em tudo mais. Até na linguagem. O governo agora decreta o que pode falar e o que não pode falar. Ou seja, você tem uma coisa invasiva, tá certo, na sociedade como nunca houve. Se você dissesse para Júlio César, tá certo, ou Átila Uno, que ele ia ter autoridade de dizer o que as pessoas podem dizer ou não dizer, ele recuaria horrorizado. Quer dizer, um tirano da antiguidade jamais pensou em aspirar tamanho poder, mas hoje é normal. Olavo, esse eu vou ter que ler, talvez esse seja o último e-mail, né, a ser lido, foi enviado de 4 barras, o Márcio, de 4 barras. Ele diz: agradeço encaminhar ao senhor Olavo de Carvalho a minha pergunta, que espero ser respondida no programa Mídia Sem Máscara na TV. Senhor Olavo de Carvalho, outro dia, como desempregado que sou, estava sentado na sala, perdido em meus pensamentos. Era sobre o Serasa e o SPC. Ao fundo, via-se a televisão, eram lésbicas e gays fazendo amor, enquanto seus filhos adotivos brincavam de roda ao redor. Tudo estava normal quando, de repente, ao olhar para uma bola de cristal que possuo como decoração, tive uma visão. Nessa visão, o Brasil estaria dividido em 4 partes. Ao norte, a zona euro-americana era bem policiada. Lá os brasileiros só entravam com passes especiais, principalmente na Amazônia. Ao leste, a zona afro era mais populosa e alegre. Festas durante todo o ano com presença garantida dos ministros e convidados do Planalto. Ao sul, a zona de refugiados e desterrados era povoada por branquelas azedos que só gostavam de música clássica e ainda detinham 99,9% das livrarias de todo o país. Ao centro, a zona riquíssima, o rei Lula já coroado, dizia eufórico: companheiro, tenham paciência, estamos só no começo. Humildemente e cheio de pecado original, eu pergunto: seu Olavo, será que na profissão de vidente eu teria alguma chance de me tornar um bom profissional? O que devo fazer, uma vez que não gosto de samba, futebol, nem baseado, e sou brasileiro, patriota, honesto e, por azar, estudei bastante e fiz até pós-graduação? Olha, você está de parabéns, não só como vidente, mas na análise que você está fazendo, é exatamente mais ou menos isso que está acontecendo, é bastante exato. Agora, esta ideia da cultura brasileira como uma coisa que se centra em carnaval e samba é uma ideia criminosa, tá certo? Porque, veja, nenhum país do mundo, se você quiser saber da cultura deles, eles vão mostrar o folclore, musiquinha popular, etc. Mas vão mostrar as grandes criações de espírito. Você vai dizer o quê? Que você chega lá na França e pergunta: o que é a cultura francesa? Você vai dizer: é a Brigitte Bardot, né? Johnny Hallyday, aqueles ídolos do rock dos anos 60, aquela bobagem. Eles não vão nem falar disso. Eles vão mostrar catedrais góticas, tá certo? Eles vão mostrar a grande literatura francesa. E aqui no Brasil, este governo criminoso, aliás, os outros anteriores também, tá certo? Querem nos impingir esta ideia de cultura como show business. Isto é uma ideia aviltante e perigosa. Nenhum brasileiro tem obrigação de gostar de samba. Aquela versinho do João Gilberto, que eu não gosto de samba, o sujeito não é. Eu digo: olha, quem diz isso é maluco. Então, todo mundo sabe que o João Gilberto não batia bem os pinos, né? Então, essa frase não é para levar a sério, não. Samba é uma bela porcaria, tá certo? É uma música deprimente, tá certo?
você pega as letras todas, 99% das letras de samba é dor de corno, né? Sempre falar de samba canção. Né? Eu digo, isso aqui é uma cultura aviltante. O carnaval é uma festa triste, é uma festa aviltante. Tá certo? A verdadeira cultura brasileira não está aí, de jeito nenhum. A verdadeira cultura brasileira está na raiz religiosa do nosso povo e está nas grandes criações do nosso espírito. Quando você vê a cultura brasileira, você vê, quer falar do que é a cultura brasileira, vai ver Vila Lobos, vai ver Machado de Assis, vai ver as coisas elevadas que nós criamos. Não show business. Pode falar. Então, acho que por hoje, né, vamos nos despedindo. Eu e o Munir, e a semana que vem estaremos novamente aqui. Eu espero trazer daqui 2 semanas um convidado ilustre, que é o Percival Pugina, para que você o entreviste. Né? Então, até logo, obrigado.